pariu. Peraí. Extintor? Fogo. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô para falar de carros de loucuras e hoje, olha o que chegou para mim aqui, ó. Vocês vão acompanhar um momento muito especial, que é um carro que eu tenho uma paixão enorme, não é? Acho que todos os carros que eu tenho uma paixão, tem uma história muito grande, mas esse carro aqui vai chocar o mundo. Não é só chocar os Estados Unidos, não é só chocar o Brasil, mas vai chocar o mundo. Esse carro já foi apresentado, vocês já viram muitos detalhes desse carro e ele finalmente está sendo entregue aqui para mim na Feutech USA. E eu vou abrir o trailer junto com vocês para a gente botar a mão nele. Olha aí, ó, brinquedo novo chegando. Prepara aí, ó, bota aí, ó, na TV, chama a família, os filhos aí, vão aprender muito de história hoje também, dos automóveis. E chimarrão, cuca, aquela nega maluca também, para quem conhece aí, quem é só do Rio Grande do Sul que tem isso, né? Mas eu acho que muitos de vocês gostam também, porque o episódio vai estar bom. Valeu! Olha aí, ó. Fala, galera. Bom? Bom, então, senhor Alexandre, João. Cansado. Até, ó, não tem nem como esconder o que é o episódio de hoje, né? Viemos a caráter aqui. A caráter, né? Caramba. Tá, e aí, veio de Utah, viagemzinha de quantas horas? Deu 30 horas dirigindo. Mas não tinha neve, então... Dessa vez não. Que nem a outra vez, quando... Não, outra vez foi 3, 4 dias e meio de viagem, né? Parado ainda na estrada por causa de neve. Tudo. Cara, e na verdade faz um ano, né? Um ano e 2 meses, acho, um ano e um mês. Tu pegou em janeiro, foi janeiro ou fevereiro de 2024? Exatamente. Um ano depois aí, ó, eu dei o maior projeto e o mais curto de todos aí, não vou nem se falar, se comparar com a Mercedes tá fácil, né, qualquer projeto. Não, põe a Mercedes como referência. Mas olha aí, ó, tá? Mas é, uma viagem cansativa, mas estamos aí. Missão das boas, eu sozinho. Né? Foi o que eu falei, né, a gente fez um ciclo, né? Vim buscar o carro, levei o carro, fomos pro SEMA e tô devolvendo o carro aqui, né, dentro de um ano. Cara, que legal. Tá? Vamos lá? Vamos descer esse. Olha aí, ó. Agora tá mais alto do que tava no SEMA. Aham. Porque eu ajustei a suspensão, tá um pouco empoeirado, eu vou limpar ele por causa do... Cara, mas nem parece o carro que nós pegamos aquele dia no... Cara, esse carro é zero. Olha só. Entra ali e troca de marcha. Ah, calma, olha aí. Caramba. Esse aí foi uma missão também, eu tive que mudar umas coisas aí. Cara, mas é tri, hein? A caixa de ar agora com a sucção ali, o LED, tudo isso aí já tá pronto. Vamos botar ele lá que eu quero ver. Deixa eu soltar. Você pode ir aí? Quer que eu fico? Pode ficar aí. Eu vou soltando ele aqui, mas tem freio. Tem freio? Baixar a porta? Ele sai assim, ele sai com a porta aberta. Sai? Deixa eu só achar. Ah, tá aqui. Soltou ele? Soltou. Não vai pegar a porta, hein? Não, vai mais pra direita um pouquinho. Como é que tá aí, né? Esse teu espaço, né? Tá ok. Missão cumprida, hein? Você pode ver que essa altura, eu acho que é a altura que você vai andar com ele. Não dá pra ser mais baixo que isso. Porque depois que eu montei o eixo, eu devo ter umas 2,5 polegadas da estrutura do carro, sabe? Sim. Cara, não. não. O eixo dava pra baixar mais, sabe? A altura tá... A não ser que faça, sabe quando faz aquele, igual o AP que você vai baixar bem, que você tem que cortar e fazer o túnel ali e tal? Não, mas a altura aqui tá ótima. Eu também acho que tá. Eu acho que ele vai assentar mais na hora que andar. E talvez a frente dá pra baixar bem ainda, mas... Não, mas assim, não adianta, tem que ser um pouquinho mais baixo. Olha só que legal aqui, ó. Não cabe muita coisa, mas cabe. Step. O step que tem aqui é aqueles linguicinhos. Ah, original ainda. O original. Não fiz nem questão de mexer com pneu nem nada, só pintamos. Né? Sim, que se precisar do step tá fudido. Não é pra ir longe. O que é isso aqui? É poeira. Ele tem uma poeira aqui, eu tenho que bater um ar nele. Que legal. Cara, gostou não da encrenca? Pra quem tá bom, né?
Bom, tem bastante coisa que eu preciso atualizar você. Sim, mas o que dá pra olhar no elevador? Vamos dar uma olhada por fora aqui e a gente vai no elevador ali. Tá. E olha. O shifter, ele... Inicialmente eu tinha começado ele em cima do trambulador original do DeLorean. Só que o problema da 997, a transmissão, ele é pro outro lado, lembra que tinha esse negócio? Do 996, que é o Porsche 9. Isso, a 996 para 997, o lado do seletor na transmissão é invertido. E aí ele funcionou, só que assim, a ré era muito ruim de entrar, porque a ré ele é um passo a mais para a esquerda, como se fosse uma primeira um pouquinho a mais, assim, sabe? Tipo o BMW, Sim. Que você dá mais um... E aí, depois eu pensando, eu voltei atrás e comprei tudo da Porsche. E aí montei com a torrezinha da Porsche, tudo. Aí agora ficou animal ali, entendeu? A troca de marcha ficou muito legal mesmo. Sim, dá pra... Ops. Isso, já estragou o carro. A ré é pra cá, aqui ó. Aí ó. A ré. É esse tum-tum, tá vendo? Eu não conseguia reproduzir isso no trambulador original, sabe? É, que tá desmanchando, ó. Muita vibração na viagem. Corta esse aí, editor. Não. Sempre quis falar isso. Sempre quis falar isso. Ficou arrumado, né? Ficou, né? Nem parece aquele mesmo carro que o Said me arranjou lá. Não, Said. Te brinco, o Said é o que arranja as encrencas pra gente, né? Quando tá preocupado que tá faltando óleo no motor. Cara, faltam umas coisinhas aí no motor ainda. As correias estão ali. Tampa do óleo? Não, esse aí é da EGR. Tem que ver o que vai ser feito, se vai ser usado ou não. Vai. Ah, é 2 bombas de alta. Tem 2 bombas de alta. Tá, nem vamos. A seguinte, ó. Vocês estão vendo o ar-condicionado aqui tá no aquecimento já. Já tá alongando, né? Porque a gente diz que duvida que o ar-condicionado faça funcionar o carro. E ele não é capaz. Não, ele não sabe, ele não é capaz. Não consegue fazer funcionar. Até sexta. Não, tem que pôr data. Até sexta? Tem qualquer coisa até não, qual sexta? Não, até sexta não, mas de contar de hoje, 2 semanas. Não, se quiser. Tá vendo? Eita! Agora é o seguinte, ó. Então assim, depois vamos olhar o que foi. Porque assim, a gente fez o episódio quando eu fui em Utah, né? O que mudou de lá, basicamente, que tu... Então tá. Foi concluído os eixos. Sim, os eixos, cara, é uma coisa muito crítica, né? Você viu a angulação deles? O ângulo aqui que eles ficaram tá dentro do que eles especificam. Tá dentro do deles. Foi concluído os eixos, foi concluído a caixa de ar. Então os filtros, o duto entra aqui dentro, os filtros da Fueltech estão aqui dentro. Depois a gente vai abrir essa lateral para mostrar para vocês. Sim, fez aqui. Tá aqui dentro. Foi concluído o shifter, né, o trambulador ali. Eu concluí também algumas coisas de elétrica do carro, né, na parte do motor. Esse daí é o Arconda aí, que é o... Sim. É o pepino dele. E é o escape, né? Sim, falta escape. Tá todo o material. Então, basicamente, falta o chicote e o escape. Em grosso, na verdade, escape a gente bate e arranca desse jeito. Exato, isso que eu ia falar. Para funcionar sempre, para funcionar você não precisa do escape. Sim, sai direto, sim. Coletor. Vai nos coletores. Tu entra aí, Denis? Entra aí? Não, só para dar na partida fazer barulho. Não tentei. Mas aqui entra aí. É 8, tá? Cada um vai ter, porque lá as nano, você já entendeu, né? Ele não quer uma sonda só, quer 8. Mais um carro que eu não consigo dirigir. Pera aí que eu boto. O volante ergue um pouquinho, só que o knobzinho ali, a travinha é bem dura. Um pequeno dinossauro. Freio então, né? Freio foi concluído. Sim, tá com os Wood aqui na frente. Não, tipo assim, linha de freio. Não tá pegando isso. Sai rolando, né? Então, freio, as linhas de freio, tá tudo sangrado, tudo direitinho. Linha de combustível, como é que tá? Tá ali atrás na espera. Já sai do tanque, tá tudo ali na espera, porque agora tem que ligar. Vai ser feito. Linha de combustível tá feito. E aqui, ó. Não tinha sido feito lá ainda, não? Sim. Aqui. Ó, esse tapetinho que eu falei que eles entregaram aqui, ó. Tá aí o tapetinho. aqui,
Lá pro SEMA eu tinha improvisado um que não tinha na época, agora já teve. Sim, e ali fez a tomada de ar, ó, com os tubos para trás, ó. Tipo o capacitor de fluxo. Exato. Pra tomada de ar lá. Ah, ficou ali, legal, hein? Anderson, eu acho, na minha opinião, tá? Tem que ter um filtro na boca do corpo do borboleta. Filtro pequeno. Eu tenho até o part number dele pra você, se você quiser. Tá. Mas na minha opinião tem que ter. Sim, aí tem tipo uma dupla filtragem, assim. Exato. Exatamente. Eu não sei como é que ele vai se comportar, né, funcionando, isso aí tudo vai ter que interpretar depois, né, tipo, tem 2 filtros, se não vai faltar ar pro motor ou não. Tá. A embreagem, também outra coisa que foi resolvido, né, que era um pipinão, né, lembra o conjunto, embreagem, espaçador, eu tenho todas as fotos aqui que eu vou passar pra você até pôr na edição ali. Foi resolvido tudo, o atuador da embreagem, todas as interferências ali, porque a hora que começou a montar já não virava motor. Era um negocinho interessante ali, mas tá tudo resolvido já. Aí o cilindro mestre da embreagem que eu te falei que ele vazou, mas eu já tô com ele aqui, eu vou trocar agora, até precisa gravar trocando, que é bem facinho trocar ele. E a gente já sangra ele, já deixa ele funcional. Foi sexta-feira, na hora de carregar o carro, pisei na embreagem assim só pra tirar da marcha, não tinha embreagem. Fui ver, ele tava vazandinho pelo corpo do atuador. Tá, vamos botar pra dentro. Ok. Vamos botar pra dentro e vamos começar a ver. Arcondo, já tá ali uma parte da elétrica ali, se quiser eu já te entrego. Você já começa a picar fio, cara. Ou seja, peraí, o carro tá aqui e a elétrica tá lá. Tá, mas ninguém falou que ela vai pôr ali. Tá, eu vou dentro aqui. Bem notado, muito bem notado. O Delore tá se mexendo, né? Já é bom. Tá, eu não tô vendo nada. Muito massa, né? Já viu esse detalhezinho da roda aqui? Não sei se vai dar pra ver aqui agora. Gravado no billet, ó. DeLorean AFD Fueltech. Vamos pra frente, de novo. Exclusiva, essa é 1 de 1. Né? A roda, né? Essa é 1 de 1. Essa tu ajudou a desenhar? A gente na verdade fez a gravação dela na lateral, né? E a gente projetou muito pra ver como que ia ficar, porque ela é 15 e 16, né? Sim, não, é 16 e 17. 16 e 17? Porque a original é 14 e 15. Tá, então aí a gente subiu 2 polegadas. 2 polegadas na frente e 2 atrás. E ficou mais largo também, uma polegada e pouco mais largo também. Ou 2. E aí a gente aproveitou que eles fazem a gravação na borda e fez aquela gravação ali que é... ficou muito legal. É 1 de 1, essa aí não tem igual. Cadê? Tá. Aqui as faixas também, né? Vocês fizeram. Essas faixas aí foi legal porque tinha o arquivo, né? Original, a gente conseguiu o CAD original. É um arquivo original que tinha o template por seções, com todas as seções certinho. E aí o que a gente fez aqui foi só... A gente replicou aqui, né, esse logo AFD na tipografia da DeLorean. Pode subir. E a gente só adaptou ela em cima do template original. Medida certinha, tudo, todas as seções com a medida exata. Então a gente montou, botou no mockup lá, testou no carro como é que ia ficar e ficou perfeito. Parece que saiu de fábrica, assim. Mas aqui não tá alinhado, ó, os painéis. Tô brincando. Sei. Vai alinhar um DeLorean. DeLorean, vi. Aqui os caras ali na massa. Os caras ali na massa. Aqui. Fecha isso aí. Cara, o motor ficou perfeito, né? Ficou legal, né? Tu vê, um ano atrás nós tava aqui com aquele... falei, tu trouxe o motor? Não. Por que não? Porque eu vou pôr na outra. Tu vai ficar com ele? Vou. É verdade. Eu vou pôr ele lá, já tá Me tomou o motor aí do camarada. Eu mando não. você, mas É melhor, eu já tenho um 2JZ, um McLaren, uns coisas que a gente não sabe onde é que botar aí. Pode ficar com aquele lá vai com uma Ferrari. Maserati. Lembra aquela Ferrari do filme? Sim. Feller Builder Day Off lá. Vai pra aquela Ferrari. Que motor que vai ali? O da Maserati. Só que eu vou por essa admissão. Baixa na trava aí. Mudou um pouco por baixo. Mudou, né?
carro novo aqui embaixo. Olha a diferença. Cadê a ferrugem? Bom, Caramba, mano. Olha só. A suspensão, tudo KW, suspensão, freio zero. as balanças dele, ó. As balanças. Ó, vamos lá então. Já vi que você quer ferrar. As ventoinhas. Oh, desculpa. As ventoinhas, os plugs estão aqui. Tá, então vai ter que. Eu não sei, eu tenho um lugar ali certinho que eu acho que é o ideal para fazer uma caixa de fusível. Tá. Pro motor e pra Fueltech, entendeu? Sim. Eu vou te mostrar ali. Parte de freio, tudo funcional, toda Aqui na verdade é o seguinte, agora nós vamos fazer a passagem de conhecimento, né? Então, Isso, exato. o Alexandre acabou o trabalho dele e agora Denis e Arcondo vão estar assumindo aqui a finalização. Duvido que o Arcondo faça ainda a elétrica. Eu acho que não vai conseguir. Tá, mas aí a gente chama de repente alguém para fazer essa. Não, mas o Vini já tava aí, ó. O Vini já Mas a gente falou de sexta, ele falou que era muito tempo. Quem sabe amanhã, né? Não sei. Mas, no caso, pressão. o Olha, Vini... ainda não vi o chicote que tá lá daqui a 100 metros, né, mas vamos chegar lá. Tá, então tem as ventoinhas aqui na frente, Isso. radiador novo, E radiador novo, de alumínio. buzina. Esse chicote aqui tem o original do DeLorean, que ele sai daqui, ele pegava a ventoinha original, que era elétrica, e a buzina. Mas assim, é um chicote bem, eu tô com ele aqui, bem feio, bem velho, assim e tal. Eu na minha Isso, opinião, vai até um plug em algum vai lugar. até embaixo da caixa, embaixo do volante mais ou menos ali. Eu, na minha opinião, eu faria um novo, entendeu? Não, Porque- vamos fazer É, novo. Tem que fazer igual a elétrica dele. Cara, eu tô olhando agora, é tudo novo, né? Essas lip, Os lipzinhos, coisa a aqui, grade, as grades, ó. tudo novo, meu. Suporte de inox, isso Agora eu aqui. entendi de onde é que foi todas aquelas cobranças do meu cartão de crédito. Pior que é foda, Tem hein? mais umas ainda. Ai. Tem mais umas chegando aí. E eles têm. É. E eles têm. Tem tudo, né, cara? Impressionante. Olha Então, só, assim, praticamente, né? praticamente tudo que não tem, a gente teve que esperar um pouco. Por exemplo, né? Na época que eu fiz o atuador de embreagem, não tinha. Agora. Aí eu peguei, eu achei conheci um cara que ele falou, o reparo do Chevrolet, não sei o que, dá certo. Aí eu fui e fiz. Aham. E funcionou. Só que quando a gente jateou, acho que afinou Sim. a parede do coisa e vazou. Aí agora, dessa vez eu liguei pra eles, eles tinham. Aí já tá aí, vamos resolver. Já. E esse radiador, ele era um radiador pra isso ou outro adaptou? Não, esse é um upgrade que eles têm pra vender pra já DeLorean, vendiam. porque o radiador do DeLorean é muito ruim. Sim, imagina Muito com o motor ruim, maior. original. Imagina com o motor maior. Isso, cadê o Arcon dele? Isso daí vai ser uma coisa também pra se entender, porque é o seguinte, no 4 cilindros eu tenho problema lá, entendeu? De vez em quando a bomba não dá conta de circular. Então no 4 cilindros a gente está estudando para pôr uma bomba elétrica em paralelo ou até deletar a mecânica e deixar só uma elétrica para não correr risco. A bomba elétrica é muito fácil de fazer, né? Não, e aqui você tem muito espaço para fazer. Tem muito lugar para você pôr uma bomba Sim, de elétrica. repente precisa de uma bomba elétrica de água, se ele se embananar. Entendeu? É que aqui o 4 cilindros, o motor Honda, né, o K24, é uma bombinha e tal. Sim. Aqui parece que é maior. Se for pensar o motor Ferrari, ele já fluxo. deve ser um 2 radiador, 3 radiador. Tem um radiador já... Tem, sim, o fluxo da bomba é bem maior. Então talvez não, mas é uma coisa a se prestar atenção. Normalmente não precisaria, Entendeu? eu acho. É uma coisa a se prestar atenção. Aí, todas essas linhas de alumínio aqui, de água, eu até marquei aqui, ó, quem que é a quente, quem que é a fria, tá? Os boa. sentidos. Sim, então aqui quente, ó, ele vem pra cá, água quente do motor, vai pro Isso, radiador e entra na volta parte de fria. cima do radiador, desce resfriando e volta fria. Aí daqui pra trás. Original, tá? Ela tem um pedacinho pequenininho aqui, ó. Por que que eu cortei aqui? Porque não tem espaço para transmissão. Então, o pedacinho, né? Agora uma mangueira aqui, provavelmente vai ter que fazer alguma coisa Sim, customizável. porque aqui tem um suporte da transmissão de Porsche, ó. Isso. Os eixos aqui, dá pra ver o ângulo dos eixos. Aqui você tem uma noção. Tá certo que você... Ficou legal. Não, então, eles têm o máximo lá que eles fazem, né? Porque esse kit já é pra botar esse transmissão no carro. Pega depois bem de baixo, assim, que tu vai ver o ângulo. ângulo. Aqui, ó, faltou, eu posso pegar uma canetinha e escrever. Isso aqui é água quente do aquecimento do painel. Tá, as duas, ó. Então, a mais longa é o retorno, a mais curta que vai. Depois eu pego uma canetinha e escrevo. Se tiver uma Sharp lá, eu já faço uma flechinha. E isso tem que compartilhar com esses dois, na verdade, né? Não. Isso você vai ter que pegar lá depois da termostática, né? Aqui em cima, aqui, ó. Ó. Sim.
Que a bomba d'água ela tem uma stretch belt só pra ela, entendeu? Então você toca por aqui, ó. Então aí vai ter que estudar essa maneira aí de como fazer isso daí. Uma vai ali e o outro. Será que o motor tem retorno aqui em algum lugar? Aonde é a mangueira de entrada? Aí, tá com o radiador de ar-condicionado tudo aqui. Aham. Tá com tudo. Mas o compressor tem no Isso motor? aqui é a entrada. No motor você não vai conseguir fazer por causa do escape. Aqui, ó. Ó. Então precisa de compressor elétrico. Porque o compressor fica aqui. E aí a ideia nossa de fazer aqui, né? Foi cogitada a hipótese de cortar aqui. Fazer aquele igual da camisa. Não pula. Isso, verdade. Vamos por partes. Não se afobe. Aqui é a proteção. Aqui é o tanque, né? O tanque de combustível tá aqui dentro. E então, já assim, tá com uma bomba dentro? Já tá com uma bomba mais forte, que é o que eles usam para quando eles põem o LS. Tá? Sim, deve ser uma válvula. É uma válvula, eu só não lembro a configuração dela, mas eu tenho anotado. Mas na gasolina, Não, é igual, porque ela é só não, mas você não importa, pra você não importa se é bomba de alta ali. Não, mas ela ainda tem que mandar o volume do motor. Não, mas com certeza vai ter vazão. Sim, mas ela é uma, tipo assim, ela 3 bar, ela vai ter que suprir o volume de combustível do motor. Eu acredito que sim. Então, sim, não vai. Eu digo, na gasolina. Mas o bom desse conjunto, que se faltar, ele é universal. Você tira pra uma bombinha maior da Walbro ali e já era. Nossa, e quando voltasse E85 com as duas turbinas. Calma. Viu? Ó, a linha de combustível. Um mês pra ele falar isso. Linha de combustível tá aqui. Eu deixei a sobra dela aqui dentro. E ela tá identificada também. O que é retorno e o que é alimentação. Beleza, ali tá? não tem nenhum regulador, nada. É direto do tanque, ida e volta. Por enquanto não tem regulador, entendeu? Não, Por perfeito, enquanto. então dá pra colocar um aqui atrás. Isso, exatamente. Ela é direto do tanque. Esse carro não tem bico de... Só Esse carro tem só alimentação, então e a dá bomba pra botar um regulador aqui embaixo mesmo. E ali Exatamente. já faz o retorno. E a só bomba, alimentação a pra bomba ali. que alimenta ele original, ela é PWM. Sim, a bomba de alta sim. Não, a bomba original do tanque. Quando você tem bomba de alta sem coisa, ele é PWM. Nem sempre. Da resolução direta? É. A maioria. Não, mas pode botar direto. Sim, mas pode botar. Essa bomba tá feita pra trabalhar direto o tempo todo. E aqui a suspensão, fez todas. Ó, aqui é tudo de... Esse parafuso aqui também é um upgrade que é feito, porque ele quebra muito esse cara aqui, ó. Aí esse cara aqui de cromo molibdênio, esse parafuso. E é um upgrade que já é vendido. Agora, né, os eixos. Isso aqui, ó, não tá com a contraporca apertada, porque esse aqui vai ter que levar o carro para o alinhamento e regular ela, ainda não tem jeito. E ainda mais que a gente estava andando com o carro todo baixo, eu tinha regulado ele mais ou menos para ficar naquela posição. Sim. Depois que eu levantei ele, eu dei uma ajustada, mas provavelmente isso aqui vai precisar de atenção ainda. Tem bloqueio? Eu ia dizer que tu botou montado, o bloqueio, né? tá montado. Nós botamos... Tá montado o blocante. Tá montado o blocante. Entendeu? Foi tranquilo montar o blocante? Sim. Aí eu tava com ela na bancada, né? Isso, a outra. Não, vou deixar ali no meio pra ver que tá solto. Não, tá certo. Pra não esquecer. A de cima acho que já tá até assim também. Não. Não, mas ali já dá pra. Com isso já dá pra sabe. ter que conferir depois. Mas depois a gente pode parar e anotar, eu tenho tudo isso na cabeça, entendeu? Aqui dentro então foi posto o blocante da Pelican. Não, Pelican, desculpa, eu comprei você mexeu aí. Sabe aquele suporte do cabo que faltava? Eu achei na Pelican. Boa. Demorou um tempão para chegar, mas tá montado aqui. O atuador, ó, coloquei essa trava aqui também para não deixar pular fora, tá? Esse daqui é o lateral, o movimento lateral do seletor. E esse aqui é o movimento longitudinal do seletor. Cara, ficou muito bom o shifter aí. Tá? Agora ficou legal, agora eu tô satisfeito. Eu fiz ele em cima do original, não gostei, desfiz e fui em cima do da Porsche. O blocante mesmo. aqui é um... Eu não me lembro qual que era que a gente comprou, né? A marca, o Quafe, eu acho que era. Eu tô com a caixa dele ali, eu Deve acho. ser Porque eu trouxe o original. Eu não lembro agora. Os eixos aqui da GeForce. Ó, essas duas linhas aqui é de ar-condicionado. Então, por enquanto elas estão aqui, ó, as duas linhas de alta, a pressão alta e pressão baixa do ar, né? Uma tá aqui, outra tá aqui, ó. Elas estão enroladas em cima da transmissão. Aí a hora que vocês resolver onde vai ficar o compressor, isso ou aquilo, vocês cortam e regulam ela. Ela tá bem mais longa que precisa, tá? Motor de arranque, esse aqui tem um trickzinho aqui. Ele tá funcionando, eu testei ele em bancada. Só que se você por algum motivo precisar tirar ele, tem que tirar a transmissão. Ou, em resumo,
pode tirar o para-choque traseiro e tirar tudo fora, tá? Ele ficou 2 parafusos ficou escondido aqui dentro da flange. Ah, tá. Entendeu? Um tá pra fora, o outro tá no meio, o outro tá lá dentro, lá que não tem, não tem o que fazer. Não já nem furar aqui que... Não tem, eu ia perder meu tempo só arrumando um e ia ficar o terceiro pra fora. Eu tenho que rezar pra ele nunca quebrar, né? Ó, eu vou dar minha opinião, honestamente. Arranca o para-choque traseiro, certo? Tira um plano. Faz tudo, funciona, anda, depois monta o para-choque traseiro. Preserva ele num lugar, deixa guardadinho. Porque é o seguinte, sem o para-choque traseiro, o acesso é muito bom. Sim, tudo, né? É muito bom o acesso ali, entendeu? E aqui no cárter, porque esse aqui é um cárter molhado, né? É. Aí ele desceu pra baixo, olha Eu tive que fazer isso aí, eu pus uma chapa aqui por dentro, soldei tudo aqui pra reforçar. Ah, ele não vai ter mais o reservatório. Não tem cárter seco. Não, esse não é o da Maserati que era assim, e a cárter Muito mais fácil. Esse tubo daqui? Qual tubo? Esse aqui. Esse é de água também, ó. Rápido, olha só. É um sistema de água aqui, ó. Olha só. Ferrari. Quick Connector. Quick Connect. O para-choque é o seguinte, ó. É, eu lembro. Um 10 aqui e um 10 aqui. 2 13. E aí você é obrigado a tirar essa tampa lateral aqui pra você soltar o plug. É um plug e o plug preto. Eu vou te mostrar bem certinho ali a questão da elétrica do carro e a elétrica e o espaço que eu acho que é o ideal para fazer a elétrica do motor. Tá? Que mais? Tem que pôr as sondas ainda, né? As peças que foram para lá, sonda, essas coisas, sensores, tá tudo ali na caixa, eu trouxe tudo de volta. Bom, e aí o que a gente falou, foi feito esse coletor lá, né? É. Aí o que dá pra, digamos assim, fazer é um... A gente falou aqui, um escape aqui assim, que volte pra trás. Sem muffler. Não sei, ainda não tem que descobrir isso ainda. Ou um muffler bem pequenininho. Não, aquela vez eu achei que tinha falado que tem aquele muffler que pode ficar aqui, se cortasse esse aqui. Tipo de Porsche. Porque esses aqui entram no muffler, um em cima e um embaixo, e do muffler sai de novo. Ou na verdade, o negócio é o seguinte, aqui. vai bater arranco com ele assim e vamos ver o quão barulhento ele é. É, não. Na pior das hipóteses, é 2 canos aqui, ó. Depois, Acabou. na cabeça dele, tu já sabe o que tá acontecendo, né? Ele tá vendo esse espaço que você sabe o que ele tá pensando, né? Não. Cadê a tua... Já tem o Vivan aqui. Já tá com a Vivend aí. Eu tô olhando a Veband que só imaginando, eu falei assim, ele tá ali olhando e ele tá pensando nisso. Peraí. Tem turbina aí, ó. Pera aí. Vai uma turbina aí antes? Já tá pensando na turbina? Os caras não me ajudam também, né? Deixa espaço pra tu, né? Você acha que cabe a turbina ali? Cara, cabe duas. Cabe duas? Cabe uma em cada lado. Fala lá um pouquinho. Sua teoria, onde é que você acha que vai? Não, Explica pra nós. aqui ó, a V-Band tá aqui já, ó. Você que faz o desenho da roda, você já sabe pra onde vai a turbina. Tá fácil. Inclusive, a gente desenhou um escape nela aqui, ó. Vira aqui, Anderson, aqui, ó, pra mostrar a camiseta. Ah, é? A gente desenhou aqui, isso aqui tá tudo pronto antes do carro a camiseta ficar pronto. foi tu que desenhou. A camiseta ficou pronta antes do carro, então a gente já tinha botado os toios, os pneus, tudo certinho aqui, a placa, tudo como era pra ficar. O escape a gente fez esse aqui mais ou menos parecido com o que é o do C8, né? Mas se eu soubesse, poderia já ter botado 2 turbinas ali, né? Já botava 2 ali, uma de cada lado, tranquilo, sem problema. Mas tá fácil pra você desenhar com a turbina, não tá? Não, 2 palitos. Dá mais trabalho eu rodar as camisetas. Olha aí, ó. Ou seja, Ó. vai me dizer que é só coincidência que essa aqui tem o Vivan e isso ali também. A coisa vira assim. É assim, ó. Ai, Já meu. dá ali no escape, ó. Meu Cara, Ó. Cara, fica perto. aqui, ó. Ó, Tá deixa eu te pronto falar. o Alfador aqui. Aproveita que o duto de ar tá aqui, ó. A sucção de ar da admissão tá aqui dentro dessa caixa aqui, ó. Você faz um tubo reto direto aqui pra olhar a turbina quando tá virando ali de trás. Vai, isso aí dá um barulho legal, hein? Não era a Mas dá intenção, certo, né? Deixa eu ver. Não era a intenção, mas Aqui é uma bombinha de óleo, né? tá tão fácil, vai desperdiçar, né? Tá dando quase aí. Caraca, esse botão assim vai. Aí, já sai. Ou seja, tem que conseguir uma esquerda e uma direita, né? Ah, é verdade? Nesse caso tem que Uma ser esquerda e uma direita. Ali já. O cara tá medindo sorrindo, tem que ver. Tá. Pega aí. Tá, não vamos se emocionar tanto, vamos fazer funcionar primeiro, vamos ver quanto. Porque é o seguinte, esse carro aqui ele vai ter mais de 500 cavalos.
Fácil, né? Fácil, né? Fácil. 500, 600, assim, aspiradinho já. Que o motor na Ferrari ele é vendido com 470, né? Uma coisa assim. Com todas as restrições. Com disco, com catalisador, com isso, com aquilo, então 470. Pensa que livrão. E de FT, full. Daí, no motor assim, tu não tirou tampa nem nada. Tirei a tampa de válvula, tenho foto, tá bem bonito. Ele tá um pouco carbonizado os dutos, né? Diz que é uma característica da injeção direta fazer isso, né? Mas daí tem partes carbonizadas, é só ir virandinho ele. Ah, outra coisa que eu fiz, eu até te mandei uma aproximação do index dele, né? Lembra que eu te mandei uma mensagem? Porque eu achei o TDC do 1 com o relógio comparador e eu marquei aqui, ó. Mas tu viu o 1, assim, o TDC do 1, não do gêmeo dele. Ou tu não sabe? Não, do 1, porque vocês vão pistolar pelo 1, né? Se for pra pistolar ele pra ajustar. Ah, tá, porque fez a você, marcação de ponto. porque é o seguinte, lembra que a gente mudou a roda fônica, né? Sim, Se você pegar uma configuração original dele e jogar na Fiotec, não vai funcionar, né? Agora é totalmente customizado. Onde que tem a roda fônica? Tá aqui, ela é atrás aqui. Tu fabricou ela. Foi o Gustavo que fez. volante, né? Aí a única coisa que eu fiz, eu peguei a velha do original e tentei transferir ela no mais próximo possível, porque a furação do virabrequim ela não é universal, ela tem um ponto específico. Então eu peguei as duas, pus e transferi de um pro outro. Só que assim, Sim. um grau, 2 graus, não é o caso, entendeu? Mas a roda fônica fica. Tá aqui no volante, né? E o sensor original? O sensor é por cima, vou te mostrar ele ali. Mas é original o sensor? Original. Tá. E tá junto com o chicote, na verdade, lá. Eu tirei ele ali pra fazer o serviço. Tá. Só tirar o coletor lá e encaixar ele. Ó, aqui você tem uma noção de como é que ela ficou. Então aqui, a gente fez 2 volantes, né? Vamos dizer assim. O volante de partida, que é aquele de alumínio ali, e o volante da embreagem, tá? Então deixa eu ver se eu tenho mais. Tipo, que o original é... Não, e pra você também jogar, flexível, a gente né? não conseguiu... Não, ela é a embreagem dupla. A embreagem que tá nela é original da Maserati. Da Maserati, que é o mesmo conjunto, mesmo A padrão. Ceramic Power pegou uma embreagem que eles tinham lá e fizeram uma nova, com os discos novos e tal. Isso. Aí depois a gente mudou o motor pra Ferrari, mas já tava... E aí o volante do uma é um volante de Ferrari, de Maserati automática com fabricado em cima. Aí Então, foi feito, essa aqui é o que? A roda fônica. Então o que eu fiz? Eu marquei o TDC do 1 e aqui, ó, se a gente rodar o motor, ou se tirar o para-choque, que tá aqui em cima, ó. Desculpe, me perdoa. Eu pus uns pontinhos e pintei de vermelho, tanto na polia quanto no motor. Tá, se você perfeito. for pistolar, Sem o para-choque. sem o para-choque é perfeito pra você pistolar pelo 1, entendeu? Sabe, né? Para-choque vamos tirar. Não, o para-choque tira, preserva e Vai ser a guarda. última coisa. Escuta o que eu tô te falando, vocês vão... Seu para-choque agora vai sair daqui e vai pra parede. Sim, parede. tem que botar a suvina primeiro e depois botar... Calma, Eu gosto Fala pra assim. ele, Anderson, fala pra ele assim, se você funcionar em uma semana, duas semanas, ele turbina. Se você funcionar o carro em 2 semanas, calma. ele turbina. Aí ele vai falar isso pra você. E se for antes? Turbo e nitro. Não, se você quiser funcionar essa semana, me avisa que eu já fico por aí já. Aí, ó. Já é mais um pra trabalhar já. Turbinitro. Ele quer mesmo que o Anderson vá pro futuro, né? Não, pra que dormir? Vamos ficar trabalhando aí. Pá. Delora Turbinitro. O que eu mais... Futuro mesmo. O meu próximo deal com o Anderson, você fala assim, ó, que você for dar na partida, me avisa que eu pego um voo e venho pra cá. Mas se for essa semana, eu nem vou. Quero ver Fica aí. o filho, né? Ansiedade, Como cara. ele chegava a 80 milhas por hora e ele ia pro futuro, né? 88. Quando você botar turbinitro aqui, ele vai pra onde? Isso aqui é o seguinte, eu quero levar os guri no futebol com esse. Aí, ó, eu botei a roda fônica e eu botei as mosquinhas ali, ó, pra travar ela. Tanto a roda fônica, tem 3 mosquinhas pra travar ela pra ela não sair do lugar, tá vendo? Sim. Quanto o starter. Então a gremalheira do starter. Aqueci ela, pus a peça no freezer, aqueci a peça, montei ela shrink, daí depois travei. Então, tipo assim, não é pra mexer. E o entendeu? volante no total, assim, tu acha que ele ficou leve? Não. Não? O conjunto todo deu quase 10 kg. Quanto que é um volante, assim, leve? Ah, sim. Você Volante passa leve, uns 5 quilos. 4, 5 quilos, eu ia falar 4 quilos. Deu quase 10 quilos. Eu lembro que eu devo ter foto de eu pesando ele. Eu devo ter foto de eu pesando, ele ficou pesado. Isso que a gente fez, o volante de partida, a gente fez em alumínio billet, né? Sim. Pra aliviar. É. Entendeu? Tá. Vamos baixar e
Eu acho que assim, ó. Tá de óleo, então aqui não tem que fazer nada. Tá pronto, tá. Isso, vai ter, ali tá. já tem pressão de óleo. Transmissão e motor estão sem óleo. Tá. É só por óleo, tá? Esse filtro aqui, eu recomendo trocar. Era o que tava no motor. Tá. As juntas do escape e junta da admissão são novas. Eu tô com a correia aqui da bomba d'água. A correia auxiliar vai ter que fazer uma manobrinha nela aqui, só por causa do alternador. Esse cara aqui, ó. Não vai pelo... Você pega nas costas do dente dela aqui, ó. Esse cara aqui vai ter que mandar fazer ou achar uma que dá certo ali. É porque ela tem dente nas costas. É porque na verdade você tira o starter, o compressor. Quando você tira o compressor, falta uma correia, falta uma passada, entendeu? Então assim, não é complicado fazer isso aí também. Sim. Sabe? Mas eu acho que pra funcionar tá fácil. Bem. De água. Não, essa d'água. Essa correia temos, a stretch. Tem, tá aqui no caminhão. É stretch fit mesmo. É, stretch belt, né? Eu só não montei porque assim, eu não daria na partida com a correia no lugar. E a stretch belt você sabe que se você usa, não é recomendado você tirar e pôr. Você tem que cortar ela quando você vai tirar. Então eu deixei sem. Mas pra pôr também é só pôr aqui e dar uma volta no motor. Tá, vamos começar a descarregar as peças. Vamos? Porra, as turbininhas ali já... Porra, mas para de falar nisso, recém chegou o carro. É um desafio ter um carro aspirado, vocês não me deixam? Mas não fui eu que dei a ideia. Curiosamente foi o Orcondo que deu a ideia, que é quem tá com o pepino na mão, né? Então, se ele deu a ideia, quem sou eu, né, pra não apoiar a ideia? Muito problema? Não é muito. Não é muito de verdade. Os pneus novos, Anderson. Lembra quando ele foi buscar o carro lá, o cara falou pra ele assim: não, mas tem 4 pneus zero, pode levar. Os 4 pneus zero, mas de que ano que é esse pneu Não, zero? pior é que eles não estão. Vamos ver o DOT deles, vamos ver aqui. 1985. Não, esse pneu é moderno. Não é velho. É moderno. Eu não lembro agora. É 22, esse aqui. 22? Acho que esse não. aqui é 18. 18? Olha, mostra isso aqui. Pronto. 4 pneus zero. Esse é o chicote. Tá o chicote ali, tá pronto. Tá pronto, Arco? Vai. Já pode começar a instalar lá. Tchau, até depois. Vai, Arcon. Tchau. E vai tudo aqui? Tudo que tá aí. Só essa caixa de plástico que é meus panos aí. Tem um brinquedinho novo. Olha aqui, ó. Aqui esse é o original. Esse plug aqui. Será que é melhor fazer um adaptador ou cortar? Temos o plug? Não temos. Conexão com o carro, talvez? Nós já temos um diagrama tem um diagrama elétrico da Ferrari? Denis, temos o diagrama elétrico da Ferrari, não? É. Então puxa aí. 599. Arcon já tá aí, pá. Viu? É 2 computadores. É duas ECUs. É duas ECUs. Eu lembro outro dia que era 2. Não sabia. Então é o seguinte, ele tem duas injeções de fábrica, ó. Uma de cada lado, Será ó. que é um vai no outro, então? Lembra disso? Vai nessa. É. Tem que puxar o seguro, talvez. Isso não. Um conecta no outro. Não, acho que não, hein? Esse daqui, ó. Você comprou o fêmea dele, tá aqui, ó. Eu comprei o fêmea. Ó. Qual que é essa? Mas eu comprei um só. Não, tem mais aqui, tem mais um. Eu não sei qual que é qual, mas eu lembro que você foi atrás disso aí, você mandou tudo lá pra oficina. Não, isso aqui é daquele módulo lá da... Do daquele Bosch? lá. É. Então, o que eu particularmente faria, porque ó, aqui ó, é outra caixa que ele deixou buscar lá. What do you think? Ó, pretty eu cool. vou te dizer, Anderson, o que eu acho que tinha que fazer, tá?
Does everybody know about the 700? Yeah. It's gonna be a pretty bad machine. I'm excited for it. This is probably the only car that I've seen the FT700 Plus fit in, and it looks factory. It looks sick on this car. But they're doing a really good job. They're doing a really good job. You like? I love it. It looks really good. Looks really good. I was just saying, like, the dash, the plus in here, it looks almost factory. It's so perfect. Arco, na minha opinião, não vale a pena usar esse chicote. É muita coisa que vai sobrar. Ou seja, dá pra utilizar talvez pra simplificar ele, mas... Isso, mas não tentar, tipo, vou pôr ele ali e boa, sabe? Mas essa é a minha opinião. Ele é feio, né? Ele é muito bruto, porque na Ferrari ele tem capas que escondem ele, né? Porque aí o que tá pensando, de repente usar... Não, dá pra abrir ele e usar os plugs, né? Não, ou quem sabe a gente faz assim, ó, quem sabe a gente tira todas essas corrugadas de... Isso, abre ele. Esse corrugado inteiro e remove... Porque o que vai sair? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é borboleta. É borboleta. Esse tem que esticar. Esses dois são borboleta? Não. Um de cada lado, será? A gente vai ter que botar ali pra ver. A bobina é... Esse é outro. É. Uma borboleta de cada lado. Mas... Ah, e tem o MAF. É o MAF. Então não precisa do MAF. Some esse aí. Não sei o que é esse outro que vai também para ali perto. Deve ser a temperatura do ar, talvez. Porque ele realmente é duas ECU separadas, né? Completamente. Porque aí se a gente tira isso tudo, aí os fios que saem, a gente encapa mais curto, né? Deixa em... Sim, ou seja, tirando tudo isso e isso aqui já fica quase metade do tamanho. É. Essa sinaleira traseira era nova? É nova ou elas é que veio no carro? Essa eu restaurei elas. Ficou boa, né? A gente lixou, invernizou. A elétrica delas tá funcionando. Tá, pisca, freio, tudo. Onde é que vai a bateria desse carro? Atrás do banco do motorista aqui. Mas tá sem bateria, né? Tá sem agora. Não tem, obviamente, combustível, nem óleos, nada. Fluidos, a única coisa que tem é fluido de freio e tinha o da embreagem, mas eu tirei. Mas daí a gente já vai pôr de volta também. Ficou bacana, viu? Dá parabéns pra ele, ó. Cadê? Vai ficar trio o carrinho. Vai, diferente. Vai ser turbo também? Ah, para, tu também, mano. Tudo é turbo aqui, né? Tô tentando fazer um negócio um pouco diferente. Mais diferente que a Ferrari turbo num DeLorean não vai ter. É mais diferente que uma Ferrari no DeLorean, né? Aí você já preserva. Não precisamos desse então? É de corrida, não vai usar? Agora aqui, ó, tiraram a admissão, né? Uma coisa que é legal mostrar, né? Esses dois bolotas aqui, na verdade, são as proteção acústica da bomba de combustível de alta. É interessante que ela faz barulho, né? Ela clica alto pra caramba. Ela clica, sim, porque ela fica toda vez que a pressão de combustível dentro dela, ela pressuriza o combustível e aí tu aciona um solenoide que está junto aqui, ó, que é esse fio aqui, ó. E esse solenoide faz drenar a pressão de combustível, parte dessa pressão de combustível. E aí tu regula a pressão de alta dessas flautas aqui, ó. O Arcondo estava me explicando, eu nunca me envolvi com isso, mas você tem que pulsar ela em função da posição do virabrequim, né? Na verdade, é a posição do comando. Sim. Porque se tiver VVT tem que ser em relação ao comando. Ah, verdade. Pior ainda. Se piorou. for um sistema mais simples, você pode fazer em função do VVT, que nem o teu não tem, né? O teu tem VVT? Tem, né? Tem sim. Então aqui a gente vai ter... Mas agora a 700 tá para você customizar mapa, tudo em função disso. Tá dando, tá indo, porque a gente justamente tá fazendo esses updates e parte disso aqui é justamente testar essa função. Então aqui ela tem dois sensores de fase de comando, né? Os comandos são 4, né? Os dois de admissão, os dois de escape. Exatamente. Os 4 atuadores dos comandos 4 VVT. Duas de alta. 2 bombas de alta, 2 sensores de pressão, os 8 injetor. Aqui é temperatura e pressão de óleo. Temperatura e pressão de óleo. Aqui a temperatura de água. Aqui que eu falei, ó, eu pus o carro em TDC no 1 e marquei aqui, ó, bem certinho, ó, pra poder pistolar depois se precisar, entendeu? Vai precisar. E a bomba d'água aqui. Isso. Então... Assim, o sensor de fase fica aqui atrás, né?
fica ali, ó. Aham. Sensor de vira, desculpa. Ele tá no chicote, né? Tá no chicote ali, ele fica ali, ó. E aí dá pra até ver a roda fônica bem certinha lá no caminho dela. Aham. Aí, cara, é até simples esse motor, se for pensar. As bobinas aqui, Não, bora começar a picar fio. Tá? Qual que é o plano aí? Falei pra eles, se vocês quiserem, eu já vou dormir no trailer, né? Já entendi a indireta. Então vamos. Tá? Quer que eu pegue o chicote da 700 lá? Ou é onde você... Não, tem ali, né? Ah, você já mandou, tem ali, já tá te ali mandei? embaixo do painel ali. O chicote da 700 e todas as Nano estão ali, só que não estão instalados definitivo. Sim, Nano tem que depois, o caso. O chicote já tá no lugar, Cone. Então bora, Cone. Querem fazer depois os nano, então? É que não tem nem... Aí teria que tirar o coletor... Não, só por tu. A gente precisaria projetar o seguinte, ó, a gente precisa de combustível, né? Então a gente vai ter que comandar a bomba, que é a parte do chicote, né? O que você precisaria, o que você lembra de cabeça? Isso aqui, bomba, radiador, ventilador. Não, mas para dar na partida não precisa nem de ventilador da ventoinha, nada. Isso que eu tô falando. Não, mas para dar na partida a gente tem umas coisas ainda para implementar ainda no software que... Ah, entendi. Então, mas vamos fazer o seguinte, eu acho que tinha que começar limpando esse chicote, começar quase de trás para frente, né? Simplificar ele. É, porque, por exemplo, né, eu tava mostrando para o ela tem... Eu tirei, ela tem 4 de detonação, então eu fui limpando, né? Então esse aí já sai do chicote, ó. Na verdade pode deixar, quem vai ligar de novo depois. Então já não tira mais. Então quando vai chegar no fim do dia vai voltar todo o chicote original. É isso que tem que fazer a matemática agora. Não, né? mas alguma coisa, o que sai dele, vamos pensar assim, o MAF... Sai só o... Ó, MAF sai, você tem as solenoides que atuam as duas válvulas de auxiliar. Bomba de ar. Bomba de ar, então essas duas solenoides saem. E isso, as duas borboletas que não tá mais aqui, tá agora tem que lá. só esticar daí. Sim. Tem que esticar a fiação dela para alcançar lá. Já sai o MAF. Só daqui da frente, aqui já saem uns 10 fios, assim, rápido. Só aqui da frente. O resto quase vai ficar tudo, mas essa parte é até quase mais Você quer ir plugando? interessante de deixar. Deixa no lugar e vamos plugar e ver o que acontece. Não, mas de repente tira as capas dele antes, não é melhor? Ou tira no lugar? Não, vamos olhar primeiro para ver. Tá, tem. Agora qual que tem diferença? Deve ter, porque vai ser esse aqui é o cilindro 1, 2, ó. Não, 2, 3, 4. Tem que ver qual que é o lado. É aqui, ó. Um é esse aqui, ó. Um aqui. Então esse um tá pra lá e embaixo. É isso? O motor tá? Sim. Não, o motor tá na posição original, a admissão não. Pensa que a Ferrari tá aqui, ó, com a frente pra cá. Não, mas esse motor é dianteiro ou traseiro? Dianteiro. Quer botar uma luz aqui, ó? Seria uma Ferrari boa. que era essa? Uma Califórnia? Dianteira, Califórnia. Motor dianteiro, então eu tô pensando no motor traseiro. O motor tá na posição original, quem não tá é o carro. Tá vendo como é bom trabalhar sem o para-choque? É uma beleza. É quase como se fosse uma bancada. Os conectores tão bons assim dela. Então o chicote foi tirado direto do módulo, né? Sim. Eles não chegaram nem a desplugar pra mandar o motor pra gente. Sim, digo, não é velho, não é um... Não. Talvez é invertido. Diferença aqui, tô tentando encontrar a diferença de um com o outro. Só o lado do plug. Veja qual que é a tendência do chicote a ficar. Que isso, hein, seu Deus? Assistente de iluminação. Meu assistente de iluminação, hein, cara? O cara não basta ser mecânico, pintor, lixador e esse... E tudo isso que não serve, na verdade, né? Até Não, aqui... tem que ver se não tem o do TPS aí. Sim, a borboleta tá aqui. Mas por vai isso, pra lá. que tem que ir pra lá. Exato. Esse é o MAF e sai fora. Isso aqui... O que é isso aqui? Temperatura de ar que eu acho que fica no intake. Ah, tá. Esse daí, o que tá escrito? Esse é, não, essa é a purge valve, esse sai fora. Que a gente deletou a purge. Então, na verdade, realmente, se abrir aqui, talvez até dá pra deixar isso aqui, mas só puxar os fios pra lá. Não, o que tô pensando é o seguinte. Virar o chicote. Também. Mas sim. ali só... Não, ali o sensor aqui vai ficar... Não vai dar mais trabalho. Não, porque eu tava pensando, trazer o chicote por aqui, baixar e entrar por aqui e ir sai até lá. frente, né? Ah, tá, você tá falando do plug principal. O
Ah, acabou a luz. Mas o chicote em si não é feio. Agora olhando aqui, que aqui fica o coletor de admissão, que fica quase. Não, eu concordo, acho que dá pra deixar esses acabamentos dele. Só que ele vai acabar aqui, né? Então ele vai até limpar esse pedacinho aqui, ó. Aí isso, bota. né? Eu vou tentar pegar tudo que vai aqui. Aí mesmo, aí mesmo. Não, ali mesmo, nesse lugarzinho aqui que tá descascado ali. Isso aqui da bomba? Uhum. Da bomba. E aqui, ó, ele tem um suporte, olha, tá vendo? Ah, sim. Por isso que tem aquela latinha ali. Então esse vai ali, só que não engata ele ainda porque ele é... Só pra você saber. Isso vai aqui. Se for pensar aqui, dá pra ir aqui. Sim, aqui fica tudo embaixo do coletor também. Esse aqui vai sobrar bastante coisa. Ah, tá. Vocês falaram que vão usar os dos... Tornador. Não, vamos usar também tudo que tá ali. Os injetores. Os injetores. Não, eu tô falando dos... aí agora o que tem que fazer então, nesse caso, tem que achar a pinagem do plug. Que eu, se não me falha a memória, eu tinha encontrado essa pinagem. Eu preciso dar uma olhada no meu Dropbox. Até temperatura. Não, essa é a Purge. Essa é a Purge. Eu acho que a temperatura tá no outro lado, né? Sensor de temperatura. Ó, plug aqui, ó, o resto. Pode ser, vamos olhar. Não, esse não é injetor, não. Eles são identificados, injetor. Três. Ah, tá, desculpa, eu não vi na sua mão. Mas qual é o número que tá nele ali? 4. Ah, tá. Pra baixo, seguro. Não, assim. Eu acho que isso Tá virando, fica... tá estranho. É que esse cara aqui, ó, tem um suporte aqui no meio e ele fica preso nesse suporte, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o clipezinho? Isso, aquele suporte que tava lá. Isso. Esse daí, ó. Tem um suporte aqui no meio. Aí eu tirei pra cima. Exatamente. Tudo, aí esse cara aqui. fica encaixado em algum lugar aqui. Você vai ver que ele vai... Como dizia meu pai, vai dormir aí. Tá. Sai cortando. Porque aí Vamos montar o outro lado pra ver? Sim. Porque as sondas vai à parte, né? Isso não tem nada a ver com o chicote aí, né? Sim. Ah, entendi. Esse vai assim. Vai assim. E aí tem esse aqui que vai pegar pelo outro lado aqui, ó. Olha aqui, ó. O Delore, aquele que ficou na enchente no Brasil lá, que na verdade ficou alto, né? Não chegou a pegar água nele, mas ele já tinha uns problemas de elétrica. E o Alex Wagner lá tá botando uma FT 550 Lite nele para controlar a injeção. Converter ele lá, claro, com o motorzinho original ainda, mas já vai dar um update. Agora vai a parte que vamos dar uma trabalhada, vou fazer assim, ó, e vai estar pronto o carro, vamos ver. Pronto. O problema é o assim. O problema é o assim, ó. No final, na elétrica desse carro, decidimos utilizar os chicotes originais do carro, que tem muitos fios, muitos conectores, e eu estou tirando tudo, na verdade, estou simplificando tudo o máximo possível, porque esse carro original, como já vimos anteriormente, é basicamente 2 4 cilindros, completamente individuais, os bicos e bobinas de um lado e do outro lado, é como se fosse 2 4 cilindros com 2 computadores, assim, tudo bem independente. Já dentro do carro ele tinha uma pequena ligação entre os dois chicotes, que na verdade, como compartilha o sensor do Vira, por exemplo, é compartilhado nos dois, e basicamente é isso. E um computador fala com o outro, falando temperaturas e coisas que tem em cada lado, porque, por exemplo, só no chicote desse lado tem o sensor de temperatura do motor. Bem complicado, sim. Então, o que fiz? De novo, simplicidade. Tirar tudo que não é necessário, e aqui dentro eu consegui trocar tudo isso por basicamente só um conector CPC de 37 vias para cada lado. Então dentro do carro, não sei se vão conseguir ver aqui embaixo tem os dois lados do chicote. O lado esquerdo e o lado direito estão já aqui com... Até vou pegar meu telefone e vou botar ali um pouco mais de luz para você. Ali os dois conectores. Então todo o chicote do motor agora mesmo está aqui nesses dois conectores. Eu fiz um macho e um fêmea
aqui diferenciado para não ter a equivocação de botar ele errado. E agora estou com o chicote da Fiotec já fazendo toda a pinagem para conseguir fazer o lado esquerdo e o lado direito, e depois tenho que fazer ainda a parte da alimentação, positivo, negativo, que é para as bobinas, tudo assim, e bomba, tem muito para fazer ainda, mas vai dar certo, tá? E o bom desse carro, que esse carro tem aqui esse espaço que faz toda a elétrica aqui, por favor, mais ou menos tá falando, né? Então vai conseguir dar uma organizada aqui, ficar tudo bonitinho e é igual, de qualquer jeito vai ficar coberto, mas também de fácil acesso para conseguir controlar qualquer coisa. Fazendo a montagem agora da válvula regulador de combustível e filtro de combustível do DeLorean. Aí você tá fazendo o esquema aí, tá? Tá ficando bom aí, ó. Original, hein? Original, FT, filtro FT. Regulador FT e tudo bonitinho. Ó. Tá entrando da bomba aqui, passa por aqui e daqui já vai lá pra frente. Tá, top. Tudo certinho. É bom que não tem equalização, não tem nada. Aqui já tá tudo certo, aqui é bom pra gente regular e aqui fica certinho aqui, ó. Dá. Show? E agora é o seguinte, fizemos assim, ó, e diz o Arcondo que vai funcionar o carro hoje aqui, ó. Eu escutei meu nome, como que é? Então, como é que é? Prometeu que o carro ia funcionar aí. Que dia é hoje, ó? Hoje é dia 12. Eu prometi que o sábado vai funcionar, né? Não falei que sábado, nem que mês, nem que ano. Ó, a editora aqui tinha no vídeo, não tinha? Dia 5, não era? Já tá uma semana a mais aqui. Não, era dia 12, acho que era. Não, eu não sei, já. Não. Vamos recapitular então, assim, ó. Conta aí mais ou menos o que tu fez nas últimas noites aí, ó, dias. Foram dias longos, vamos dizer, mas a parte elétrica do motor foi até rápido. Ontem na noite, por exemplo, acabei abrindo mais de novo que já tinha feito, porque tinha esquecido, por exemplo, da ligação do alternador, que vai também com a mesma ligação, que é aquele conector da carroceria, que é original do carro. Não temos diagrama elétrico disso. Fora disso, eu acho que agora mesmo eu já tenho tudo ligado. Então tá tudo plugado aqui. Porque aqui foi o chicote da Ferrari mesmo, né? Tá plugado nas bobinas. Foi feita a linha de combustível aqui, ó. Então a gente conseguiu as conexões aqui para botar nas linhas de combustível da bomba de alta. Os bicos, obviamente, os originais. Tá tudo meio tampado aqui, né? Sim, já tem também o negativo. Tem que botar óleo, né? Botar óleo. Já pega o óleo ali, vamos... Temos filtro de óleo também? Tem filtro de óleo, né? Chegou o filtro de óleo? Tem que conseguir. Filtro de óleo, eu acho que chegou. Você pediu o filtro de óleo? Tá, se não tira ele, vai pegar agora. Se vai tirar, vai pegar o... É grande. Ah, temos que ver isso aí agora que tu falou. Só isso? Você me mandou a foto do filtro. Acho que você não pediu. Não, eu pedi sim. Eu pedi, mandei entrei. Eu vou olhar, vamos procurar. Vamos olhar. E combustível aqui, vamos funcionar com gasolina a primeira vez, né? Será que esse veículo dá pra etanol? Não sei então, por isso que eu tô dizendo. Eu acho que vamos na gasolina melhor. Vamos na gasolina, né? Gasolina. Até o tanque aqui, será que é de metal? Na dúvida vamos funcionar na gasolina. Sim. Acho que a gasolina até ficou legal. Você tirou o exhaust? Na verdade não fez ainda. Não fez. Nós temos que fazer ele ainda. Ainda estamos decidindo se botar 2 turbinas ou deixar direto. Calma. Primeiro tem que funcionar o carro. Tá, isso. Não, hoje já está solucionado. Agora é o seguinte, ó. Olha. Na teoria. Vem cá, filma aqui dentro aqui, ó, porque olha o estado que tá por dentro aqui, ó. É diagrama colado. Dá pra ver que o Arcondo passou umas noites aqui, ó. Olha só. Os diagramas. Tem um diagrama, um de cada lado, eu fazendo anotações também, outras coisas. Ou seja. Sim, aí tu entrou com o chicote original da Ferrari aqui dentro, cortou o plug. Sim. E fez as ligações assim pra... Fiz as ligações. E a outra coisa que eu também estou fazendo, que eu estou fazendo um diagrama de tudo isso, né? Para ter um Excel do pinal e do diagrama de tudo para conseguir depois arrumar, mexer em alguma coisa. O cara se lembrar. Exatamente. Então, coisa importante. Então, leva um pouquinho mais de tempo do esperado, assim, mas não tem nenhuma complicação, na verdade. O motor até simples, vamos dizer. Uhum. E aí aqui a gente fez a linha de combustível, né? Mudou porque tinha as mangueiras, na verdade, estavam as mangueiras muito finas, né? A gente acabou... Você colocou mangueira de... Tava com mangueira de 6mm lá, aquelas de combustível, mas aí pensando pela potência ali, a gente tinha que ser uma 8AN assim. Pensando pela potência. Pensando na potência. Pensando na potência. Essa mangueira pro original vai ficar bom. Sim, aspirado funciona, mas sobrealimentado não. Dá pra levantar ou tá ruim de levantar o carro?
Os amortecedores dela ficou muito bom. Sim. Ah, olha o pólen. Não, o pólen tá... O pólen tá incrível. E o carro ficar aqui dentro. Sim. Aqui, olha só, a gente fez um negócio bem legal. Botou um FT filter. Isso é uma coisa importante aqui, um filtro de combustível que a gente fabrica aqui em parceria com a MRB, né? Ele não importa a potência aqui. Pode ser um carro de 4.000 cavalos, pode ser um carro de 400, 800, vamos ver. Não, calma. Já deu um filtro para 4.000, então. Tem um filtro aqui, aí a gente botou o dosador aqui, ó. Porque na verdade, mesmo com injeção direta, ele precisa ter um regulador de pressão de combustível para 3 bar, né? Tipo, que é a pressão base da pressão de alta, né? E a gente botou o dosador aqui com retorno já para cima, o sensor de pressão da Fueltech. E a linha de combustível vai aqui para trás, indo para lá, ó. E aí, claro, falta... Acho que assim vai pegar embaixo, né? Vai aquela tampa, igual o Corvette, mas uma tampa aqui enorme. Aqui, ah, sim, embaixo, que tampa. Isso, que tampa. E tem que botar água no radiador aqui também, né? Sim. Então, faltam essas linhas de água também. Hoje vamos botar água pura hoje, né? Água... na verdade a gente vai ligar ele sem água hoje. Como a gente não sabe ainda onde vai soldar esse tubo pra lá ou pra cá por causa dos chicotes e das mangueiras, então a gente tá esperando acabar tudo pra daí já fazer a coisa. Então a gente vai ligar ele hoje, vai ligar igual o ProMold. Ligar sem água potência, hoje. Sem água. As promessas tão grandes aí, ó. Ou seja, ligar meio segundo é ligar, né? Esse não vai misturar, esses dois. Esse aqui é a água que vai lá pra frente, ó. Então o motor tem água nele para refrigerar, só que o radiador, como o motor é atrás, o radiador tá aqui, ó, o cooler, ó. E aí o radiador tá aqui na frente, ó, que é onde é que pega vento. E aí a água tem que vir toda aqui até a frente e lá e circular para atravessar o carro. Por isso que tem esses. Aí uma água vem quente e ela volta fria. Tá. Aqui já sim, tem as mangueiras aqui. Então tá. Vamos ver. Já tem lugar pra quê? Quando que é esse lugar aqui? Já tem Coloca o turbo aqui. Tá ali. É isso mesmo. Só o filtro de óleo então? Vamos comprar novo. Filtro de óleo aqui. Deixa eu descobrir se ele me mandou aqui. Vamos ver como é que tá a situação do DeLorean aqui agora? Meu Deus. Qual é a situação aí? Não tem aviso prévio, uma coisa assim antes? Bom. Se me dá 15 minutos, tá quase acabando aqui. Tá. Essa parte aqui. Esqueceu que tinha mais uma... A parte principal. Porque ainda tem que fazer os fios que vão daqui para alimentar a bomba para frente. Mas ali na frente tem a bomba de combustível, sensor de nível de combustível, para ter no painel, né? E também o sensor de pressão de combustível que está lá na frente. Tem que fazer a instalação disso e... Tem menos fio já, né? Mas... ainda tá faltando várias coisas. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar pro Arcondo mais 2 dias, tá? São 48 horas, se tu dormir umas 3 horas por noite, dá umas 42 aí, mais ou menos. Exatamente. E aí vamos continuar aqui, porque a gente não vai acabar esse episódio, vamos se negar a acabar esse episódio sem funcionar o carro, né? No mínimo uma roncada ele tem que dar, né? Alguma coisa tem que fazer, né? Então tá, vamos fazer assim, 3 horas de dormir? Agora é o seguinte, ó. Passou alguns dias. O Arcondo até ficou com os cabelos mais brancos aí, ó. Doc Brown, pra quem não conhece, Arcondo Brown, ó. Doc Brown. Só um pouquinho, né? Doc Arcondo. Só deu um pouquinho mais de cabelo branco. Um pouquinho, barbada, é só ligar uns fiozinhos. Tá, e aí vamos... Não sei o que eu pensava quando eu falei, não, vamos fazer. Né? Não, mas ó, tudo bem, tá, não tá tão ruim. Hoje é sexta-feira de noite, tá? E a gente tá botando pressão no Arcondo aqui, porque ele disse que ia funcionar. Agora nós vamos botar as velas. Vela de brinquedo. Olha só, nem bota ainda, Tu girou o motor? Não. Hã? Não. Quer girar o motor só? Vamos girar sem as velas, se for o caso. Tá. Mas aí sem os bicos também. Tá, beleza. Tá, olha só. Não, até nervoso aqui, porque ele foi lá e deu na partida e o negócio girou mesmo. Aí só que tava sem vela. Só que ele tem que tirar as bobinas. É que testei o sinal da partida, na verdade, né? Sim. Porque eu botei na chave original, já tá tudo ligado. Os bicos vai pulsar? Não, isso eu posso desligar também. Isso não tem problema. Vamos dar pressão de óleo. Tem sensor de pressão de óleo? Tem? Tem sensor.
E tem original ou foi tem sensor, tem os dois, tem um switch de óleo, que é só da luz do painel, acho, e tem um sensor de pressão de óleo. E tá ligado na FT já? Tá tudo ligado. Vamos ver a pressão de óleo, porque esse motor a gente não sabe. Cadê? Botou o óleo? Ah, o óleo do câmbio botou? Óleo do câmbio, Denis. Não, tá aqui, ó. Tá. Pegar combustível ali também? Tá, não tem nem combustível também. Tá, vamos... Tá, nós estamos nervosos agora já. Pera aí que ficamos Vamos botar óleo no câmbio primeiro, depois Cara, ó, a admissão tá no lugar, o chicote tá todo plugado. Agora a gente vai tirar as bobinas, deixar sem vela pra gente conseguir girar o motor sem carga nenhuma, assim, porque a gente não sabe quanto tempo esse motor tá sem girar, sem óleo, sem nada. Sem vela. Colocamos 11 litros de óleo, né? 11 litros de óleo. Que é o... Subir e botar o óleo do câmbio. E aí a gente já mostra um pouco das linhas aqui, ó. A gente fez e tá sem água ainda também, né? Tá sem água ainda. Sim. A gente deixou sem água também. Aqui tem as linhas de água. Foi uma missão conectar tudo aqui. Ainda ali atrás está faltando uma ligação que é para o reservatório de água. O reservatório de água, né? Que vai ir aqui. O expansor, né? O expansor, é. Já chegou o reservatório? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que estava por ali. Agora, o que mais demorou agora era mais do que nada encontrar o sinal da ignição original do carro para utilizar a Java original. O sinal da partida também. Não estava dando o sinal de partida, tem tudo relé original, mas estava faltando um negativo ali. Que eu não sei se esse carro talvez tenha originalmente um sensor de pressão na embreagem, né? Que aperta a embreagem para virar o motor. Já não tem mais. Já é direto na Java. E a bomba d'água aqui a gente gira na mão assim quando for funcionar. Quando tiver água. Tem correio já pra isso? Não sei. Cadê o seu Denis? Eu tô fazendo fios. Tá. Bom. Tá, vamos lá. Mostra tractando isso aqui, é a parte do chicote original, ó. Aqui deu uma simplificada, mas ainda tem que limpar isso aqui. Olha o que tem de terra do chicote original e o que tem de positivo do chicote original. Sim. Que obviamente dá para simplificar muito mais depois, mas agora mesmo utilizamos ali no terminal da bateria original. Sim. E ali tá tudo o chicote da FT. E onde é que tá a FT aqui? Agora eu vou trazer ela. Outro trabalho foi configurar o mapa, né, da 700, porque motor de Ferrari a gente não tem mapa pronto no site, né? Ainda vai ter. E além disso, para ficar mais elaborado ainda, esse aqui é um motor com injeção direta, né? E aí, o que a gente fez aí? Para facilitar um pouco o trabalho, a gente fez um teste da injeção direta aqui configurou primeiro na 150, né? Que vocês viram ela nesses dias, mas ela estava andando na indireta, porque a gente tinha botado a 700 e a parte da injeção direta a gente não tinha convertido. E agora já está totalmente na injeção direta, ó. Tá pobre. Então aqui, ó, agora vocês estão vendo, ó, o primeiro carro com injeção direta rodar com a 700, na verdade, né? Sim. A 150. A gente fez as mesmas atualizações que a gente tinha feito na versão de teste, que antes era FT 1150, né? Exatamente. Que era, na verdade, precisava duas ECUs, mas uma das razões era que tinha muita saída, inclusive para esse carro aqui, né? E tinha que controlar a bomba de alta, e agora a gente fez a versão aqui que já consegue controlar, não é a versão final pública para todo mundo, porque ainda tem umas adaptações técnicas aqui que a gente fez para poder controlar o motor, mas está funcionando com a injeção direta aqui. Isso mesmo. E agora nos dá uma base para funcionar o DeLorean ali, segundo o ar, quando vai bater, o arranque vai parar na lenta. Por que o Luiz chegou e ele acabou se rindo desde lá, né? Mas tá, vamos ver. Ó, passar um carro. Deveria dar. Não, vai ser difícil. Chega a dar uma emoção de ver esse motor aqui ficando montado aqui com cara de vamos funcionar. Filtro de óleo novo. Filtro de óleo novo. Óleo liqui mole. Agora o óleo do câmbio. Que ficou legal essas mangueiras aqui, tirando essa que tá pegando no eixo, mas... Não, essa aí eu pendurei, porque essa é ar-condicionado, a gente não vai ter ar-condicionado. Vai ter, não tem que botar ar-condicionado.
E então, olha no câmbio. A água não vamos botar ainda, porque... Inclusive a correia dentada, a correia aqui, tu achou uma solução? Já tô. Porque é uma correia que toca bomba d'água, né? Isso, aceitei aí. Essa tá aqui. Essa temos ela. Tá. E aí tem outra que toca... O que mesmo? Ah, o alternador. O alternador. Só o alternador? Ela tocava, na verdade, o alternador e o ar-condicionado que ficava aqui. Então agora a gente tem que achar um jeito dela funcionar sem essa... Só o alternador. Só o alternador. E essa que está sendo a nossa... Porque tem que ser uma correia que vem pra cá. Caramba. Isso, sobe lá e aqui, só que aqui ultrapassa aqui, então não dá. Então eu vou ter que pegar aumentar essa aqui para 90, diminuir essa aqui um pouquinho, mais 10 milímetros essa aqui, que tem uma pequenininha para botar aqui, para ela poder correr, subir mais um pouco, sem pegar aqui, e trocar esse aqui por um passante por fora. Tá, deixa eu te fazer uma sugestão. E se tirar esse aqui? E aí esticar como? Esse é o esticador? Esse esticador. Se tirar ele, nós não esticamos a correia. Tá, mas assim, se ela passar por fora aqui e por fora lá em cima, tá? Isso. E aí aqui só assim. E aí ela pega aqui na bomba d'água. Ah, pega na bomba d'água. Pega na bomba d'água. Não pode. Tem esse parafuso, se não tivesse parafuso nós cortava. Ela tem obrigatoriamente que passar aqui. Porque é ela que estica. Então ela tem que passar aqui para vir aqui. Aí é também pelo seguinte, porque como é o alternador, ela tem que abraçar pelo menos, ela tem que chegar um tanto bem... Então ela vai ter que vir assim, e assim, e assim. Isso. E aí de lá vem aqui. Então, e aí de lá vem aqui. Isso. Aqui o que eu pedi? Eu pedi um rolamento de BMW, que o da BMW ele é de 90, esse aqui é de 65. Ele é 90, ele é maior e aí ele é excêntrico. O centro dele você consegue regular, então eu vou jogar ele para fora, ela vai vir aqui, ó. Aí quando ela vir aqui, esse esticador vem para lá, ela vai ficar uns 2 dedos, a correia passando por fora, vai dar certo. Entendeu? Ah, o esticador vem para cá. Isso, o esticador só para cima. Missão, hein? Pegou o diagrama aqui do... Pega assim bem o ângulo aqui, ó. Pega um ângulo aqui assim, é o seguinte, se alguém tiver uma ideia melhor aí, nos mande aí, ó. Tá louco. Não, falando sério, eu ainda acho que é uma alternativa de botar o compressor aqui de volta. Eu tentei olhar ele, só que nós temos que trocar a mangueira de volta de lugar e ele fica bem aqui, ó. Ele tem o suporte mais o compressor, ele vai vir quase aqui, ó. Aí nós não vamos ficar sem espaço nenhum aqui pra botar, ó. Fora que a hora que a gente puxa aqui, ela pega naquela ponta do para-choque daquele... E a turbina? As turbinas vão aqui, ó, as duas. Para, nada de turbina. Tá sem sonda aqui ainda, ainda, acredita que não vai ganhar 2 turbinas nesse carro um dia? Tá sem sonda aqui ainda, né? Tá sem sonda. Até a BMW, já acho que daqui a uns dias vai ter uma turbina. Ó, será? Duvido. Não, duvido o quê? A M5? Mas eu duvido que a gente não resolva botar tudo naquela BMW. Duvido. Tem um desafio que tá rolando aí, o Luiz agora tá todo emocionado ali que botou o ZF 8HP na 750 dele. Se o carro não desmanchar antes, né? Tá nos intimando, ó, mas a gente já tá resolvendo pra ele, ó. A minha já tá com a embreagem nova. A minha chegou a embreagem nova também, ó. Aqui, ó, embreagem nova. Ó, Luiz, tá aqui, ó, a minha tá com a embreagem nova, tá só... De quem tu tá falando? Da 750 aí. A M5 dele vai ficar a embreagem nova também. Tá? A minha já tá nova, a dele tá nova. Tá, deixa eu estar entendendo agora, porque agora me chamaram de cair de paraquedas, né? Vai rolar, então, uma V12 velha, antiga, na humildade. Coitadinho. Soprador. Biturbo com câmbio da... Olha só. Não, turbo, sim, o turbo. Uma do mecânico que entende tudo e do outro que é sem dó, gasta o que precisar pra deixar ela bem. E eu vou com a minha V12 velha, que eu comprei do ferro velho, 50 tons de cinza. A minha é estágio 1, que é um upgrade só escape. A minha não tem estágio, porque ela é muito antiga, naquela época não falava estágio. Ah tá, a turbina e a caixa nova não conta nada, né? Não, isso não é estágio, isso aí são modificações. São modificações, não tem estágio naquela época. Ela é de 91, cara, uma senhora. Uma senhora, pobrezinha, tá ali, ó, embaixo assim do sol, porque ela não consegue ficar no sol mais. Tão gastou um tanque hoje, hein? O tanque já tá aquecido. O tanque já tá aquecido. Cara, tá legal, mas ó, vou ser bem sincero com vocês. Quando rolar contra a V10, não vou dar com 1 quilinho só. Já vou dizer agora. Ah, já vai ir agressivo. A gente leva a corda. É bom levar uma corda mesmo, tá? Te leva uma corda e se não desmontar teu carro, é capaz de... Eu não sei se vocês lembram, mas a última vez essas papagaiadas todas, o todo poderoso Trezão salvou o Yamaha. Não vou falar nada. Não vou nem falar nada. Eu prevejo o futuro aqui, ó. A embreagem nova vai pro pau e aqui o automático velho aqui, vou puxar a cordinha pra levar uma V10 pra vocês de carrega.
Tá. Vocês vão ficar bravos comigo, cara? Vão ficar bravos comigo agora? Vai, Me ajuda? vai. Ficar bravo comigo? Eu posso levar um que tenha metade dos teus cilindros. Tá, pode ser. Pra ficar ali de trás. Esse não vai ficar na O frente. que tu tem de 6 cilindros, cara? Vermelhinho. Ah, o Opala? Não. 6 cilindros e vermelho, um Opala? Porsche? Que tu comprou? A Porsche. Qual Porsche? A Panamera? Não, para! Agora veio a área geriátrica aqui. Não, mas eu faltava aqui. Chama o Felipe. Mas eu vou só pra olhar vocês. Eu não vou. Não precisa testar nada ali daquele. Pegar com o Landau. Cara, no fim das contas é o seguinte, por isso que eu ando aquele carro velho. Porque o cara, se for dar esse pegão, tem que estar disposto a rachar o bloco no meio, senão não adianta ir, né? Ah, tá. Tem que ser assim, né? Vamos ver. Espero que não quebrar, não vale? Não é que não exatamente. quebrar, tu tem que estar disposto, é diferente. Tá. Tu reza pra não quebrar, mas se quebrar faz parte da vida, né? Se o troço é muito assim, não me toque, daí não pode, né? Se quebrar, botar um LS ali. Não, tá louco, imagina heresia. Pô, se ela quebrar, eu vou enterrar ela, né? Em homenagem a todos esses Vai anos. comprar um outro motor por $500. Vou achar um eu outro vou botar vendedor também. Mas ó, cara, agora que tá andando 8 marchas, eu vou te dizer que tem uma coisa que vem entrado na minha mente, assim. Série 8. Ah, isso é. Cara, imagina uma 850. Com essa combinação. Esse motorzinho, uma turbina também, um negócio assim, um 8 marchas, imagina que delícia. O carro é lindo, né? Bah. Não querendo falar mal da 7, mas a 8, Não, a 8 mas é um épica, outro né? patamar, né? Não, é um carro esportivo, né? Da época. V10, biturbo, Mas aquele- uma turbina de cada lado empurrando, V10zão. Aquele tem o mesmo espaço que esse, né? Vai ter que botar a turbina atrás Esse também. V10 come as bronzinas até aspirado, imagina que o Tá turbina, maluco, cara. as buzinas tudo novas, já É trocamos. uma brusina a cada 2 meses, é brusina nova. Trocar Tá de louco? óleo e... Troca óleo e brusina junto. É que nem carro de corrida, né? Carro de corrida. Mas é o carro de corrida. Dá 2 passadas, tira o cárter pra ver. É complicado mesmo. Só que em vez de ser 4 mil E, cavalos, ó, tem 1000. não esqueça que eu e o Anderson estamos fazendo o curso agora, a gente está indo em Harvard, fazer o curso de como launch. fazer o launch control na BMW, porque... Não, pra fazer launch control aquele troço, Cara, tem uma solução pra vocês. full tech. Fiotech. Um Vai botãozinho ser um só. botão faz o launch Um botão control. aperta e Anderson, dá. eu conheço um cara muito bom que Muito entende bom. de Fueltech. A gente podia botar na V10 assim, ó, e não ia ter Plug mais and play, sentido, Arconda? cara. Ó, Arconda. Vamos fazer uma, né? Vamos fazer uma. Ô, impressionante. Rapidinho, rapidinho ali. Controle aquilo ali. É missão, né? Mas eu já fiz uma vez. Depois de meia hora apertando o Se botão, tu eu for consegui. fazer uma arrancada, tu fala pro cara assim, irmão, meia hora antes tu me chama. Porque meia hora antes tu vai parar o carro, aí tu senta, vai, liga, vai, quando aperta o botão, solta o botão. Apertar botão e coisa. Quando que vamos pra pista pra testar? É essa a pergunta. Deixa o rapaz aqui finalizar o carro. É você o problema, então. Tá? Ela tá em condições, ela tá ali, ó, dá pra ligar aí, não sei. Mas qual a pista mais próxima? Ó! Não, tem. Mas tem. vamos ter, não vai ter corrida lá, né? Ah, mas lá na corrida os caras não vão deixar, aquela É. corrida é muito alto nível. Não. O que a gente pode fazer... Tem que ir um dia pra uma quinta pro Alabama. É, uma quinta pra Alabama. É. A gente liga lá pros caras e vai uma quinta pra Alabama. Tem uma pista pequena por aqui perto também. Só carro de rua, sem problema Pista ali. pequena pra nós não serve. Não, é 200 metros já. Não, mas o legal é que a gente pode até fazer quarto de milha, né? Os carros são tudo manco mesmo, né? Os carros tudo viram o quê? Quanto é que vira a BM original? Vira uns 8. 11? Ah, Uns uns 400. 11, 12? Não, 12 e pouco. É, então, tipo assim, é tudo carro manco, né? Tem que ser 400, né? É. 200 metros nisso aí não dá, né? Agora 400 fica legal, né? 12 segundos, A carrinho. minha agora com a embreagem nova, eu já botei o mapa de novo, então... Ah, já é mapa. Olha aí. Que stage que é? A minha tá com 2. O último mapa da M5 tá com o último. Viu? Tá, vamos focar de novo. Vamos continuar. Deixa eu voltar com a minha coitada lá. Tá. Vizinho. Foco, pessoal, foco. E Só- vê, Felipe, nessa ó. que a gente tem Ô, 10 Felipe, carros qual fazendo, carro né? que tu vai pra pista? Ele vai com o caminhão ali. Vai com o caminhão pra pista? Nós vamos bater fazer Vamos fazer a M5 contra as duas M5, a 750 e a Porsche do Porsche do Arconda. Arconda. E você vai com o quê? A Shelby? Ah, é? Não, aí é... Atendimento já no Porra, de Shelby é sacanagem. 700, quantos cavalos? Não importa, pesa 25 mil quilos. Bom, ali foi Arcondito. Tá, temos óleo no câmbio, óleo no Como tá motor, sensor de não tem pressão ali na água, não frente. tem correia, não tem vela. Não precisa dessas coisas pra ligar. Não, primeiro a gente quer bastante que vai pressão de fazer óleo, isso aí já é um bom indício. Eu lembro se eu apertei. Não tem pressão de combustível, não tem combustível. Não sei. O menino lá tirou. Ele tirou. Ele tirou? Ele falou? Sim.
Se ele tirou para fazer o tampão ali. Isso aqui, né? Porque ele soldou o tampão. Olha só, o tampão original é aqui embaixo, ó. Dá pra trocar o óleo. E por que tem uma solda aqui? Foi quando estourou, quebrou a biela? Não, porque ele falou que ele tinha uma... Como se parecia uma rachadura ali no metal, mas ele não sabia se era isso ou era a fundição mesmo, então ele só... Ele quebrou a biela, né? Meu Deus. Deixa eu botar o sensor cá perto. Cara, começa a descobrir as histórias aí. Uma coisa que eu não fiz ainda. O ângulo de ignição desse aqui. Ah, de ignição. É. Ah, esse aqui é E vai ser de injeção também. Eu tenho a ordem de ignição, mas não sei os ângulos, porque não vai ser, não é 90. Deixa eu descobrir qual aqui. Que é o desface deles, né? Se é do primeiro para segundo, falta para mim só ligar a bomba ali na frente, os 2 fios da bomba já estão ali. E começar a testar. A gente está botando o disco graduado, a gente fez imprimiu na impressora para ter os graus certinho, assim, os 360 graus no virabrequim, porque a informação de qual que é o PMS aqui, que é o ponto morto superior desse motor, não é muito clara, não tem na internet assim muito fácil. Aí agora a gente sabe aqui, ó, que estava a marcação que o Alexandre fez lá, ó, que é essa marcação com essa aqui. Então aqui está o TDC do motor, esse aqui é o 0 graus. O que a gente vai ver agora para girar aqui não tem onde, tem que pegar aqui, tem a chave aqui. Vamos, tem precisa de um relógio comparador, mas tem alguma coisa tipo meio que só para botar aqui assim para ver o TDC. Qual que é a numeração dos cilindros aqui? Alguém sabe? O Arconte sabe? Tá nos... Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, já começa do lado certo, né? Anda forte. Não é um. Tá certo. Devagar aí, deixa eu sentir aqui, ó. O quê? Dá para outro lado. Também... Não. Por quê? Do outro lado? Nunca pode girar ao contrário? Não pode girar ao contrário esse motor. Se tu girar ao contrário, a corrente pula lá dentro. Mas que bosta, hein? Motor que é bom não pode girar para os dois lados. Tem que voltar. Eu sei, tem que fazer toda a volta. Então dá. Vai. Mas esse cachimbinho tá na... Vai devagar. É o que mais entra. Vai. Passou. Agora que eu vi. Quando tu enxergar o... Deixa aqui, Cavalo. Deixa eu trabalhar um pouquinho. Quando tu enxergar o vermelho subindo, vai devagarito aí. Aí mesmo. Aí. É isso aí? Tá, aí... Deve estar uns 10 graus pra cima ou pra baixo. Tá, vamos tentar ver. Pega o do... Qual que é o próximo? What's the next firing order? 1-5. I'm pretty sure it's 1-5-3-7-4-8-2-6. 5 esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, Não. 5 esse. 5 aquele. Ele faz assim, ó. É. Tá escrito aí? Tá aqui, 5, é isso. Tá. 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Avisa quando... Pera aí. Deixa eu achar o... Tá, olha aí. Devagar. Passou. A tua marca vermelha é certa. Não, mas aí é um... mas aí não seria o 5 junto no TDC. Por que não? Então, what's the next one? Não, 1-5. Not doing... Not this one? Tá, vamos ver de novo. O TDC nessa marca vermelha? Então esse aí é o gêmeo. Ah, não é. Não é. Agora tu subiu mais, eu senti. Aí, é aqui. Então não é o 5 gêmeo. Mas então, vamos só achar o... Tu consegue... Ou sim aqui. Não, sei, mas tu consegue... É só pra gente entender o número que é. What is the firing order?
Not the cylinder position. 15374.826 is what I googled for like Ferrari flat plane V8. Tá, mas o que tu quer olhar agora? Tu quer olhar o par dele? É o 4 lá, né? Tá chegando. Só que eu quero ver o seguinte, eu quero ver no... Vamos ver certinho. Tem que botar tipo quase um reloginho comparador, mano? Ou... Não tem um que eu consigo fazer isso. Essa vela aqui é muito diferente. Então bota lá de novo, porque vamos tentar ver se é 30, 45, 50, 60 aqui, entendeu? Deixa eu ver, Anderson, se esse aqui é mais... Ele escapa menos. Esse aqui acho que escapa menos. Então. Vê se melhorou. Melhorou? Tá, agora tá chegando no 0. Quando chegar no TDC eu te falo. Tá. Subindo. Aqui é quase 60 agora. 3. Vai no 3 ali e ele tem que... Vai no 180 ele tem que baixar. 130, 140, 150. Tá em 170 graus já aqui. Dá pra ir? Vai. 180. E aí vai baixar agora. Começou a baixar? Ah, mais um pouquinho. Tá. 7. Seven is the second one, yeah. Tá, 3. Não, tem que estar subindo, não tá? Tá descendo. Tá descendo? Subindo. Ah, tá, é que é 270, eu passei. Tá subindo? Devagar. Aí. É. 4. É, 27. Ok, it's already all matching. Então de novo. Tá fora, quando? Tá, é tudo de... Dá uma resinha aí. O quê? Vai ligar o negócio lá e tá com ele na partida. Pode dar na rank ali. Dá na rank. Tá. Logo. Ah, vamos ver. Olha o pressure. Ele ligou aqui também. Então a saída tá acionando. Então, é só a saída da ignição dela que tá, na verdade, fazendo, né? É, porque ela tá ligando essa aqui. Ele tá seguindo a lógica dessa entrada. É só a lógica da entrada da ignição dela. Sim, quando desliga não tá... Desliga ali de novo, Denis. Tá desligado? Ah, tá. Pode ser o threshold. Essa é na mesma saída da FT? Não, a FT liga por uma saída de rotação. Ah, tá. Que já tá para ligar com 0. Calma, Marcondo. Como assim? Já vai girar? Ou seja, quero testar, virar ele para ver se tem alguma rotação aqui. Tá, vê se tem pressão de óleo. Cadê o Também, tenho aqui. Botou ordem de ignição? Oi? Botou ordem de ignição? Ah, peraí, ou seja, tá a ordem, mas não os ângulos, Tá aqui, né? ó. Os ângulos é de 90 e 90. Ou o seu Enzo Ferrari deve estar sendo lindo. Tá certo, é padrão do V8. Será? É porque flat plane é 90 graus o V. Entendeu? Tá. A É ordem? 1537 4826. Isso, já tinha aí? Sim, eu já tinha botado. Ah, tá. Então já tínhamos a ordem de ignição. Eu quero ver se vai ter pressão de óleo esse negócio. Ah, tu nunca girou esse motor, né? A gente girou na mão, agora ele gira. Não tá trancado. Tá, não tá, ó. Tá, mas é um segundo. Pode não ter pistão e biela lá dentro, mas pelo menos não tá trancado. Ângulo de injeção. O que tá fazendo? Cara, que Não, os ângulos de injeção não lembro. Ô, meu, eu tô com a 600 o dia inteiro aqui, eu tô com ciúme já de vocês. 400. Olha só que troço legal. Não, mas não tem nem como... Não, eu já sei, eu só quero antes de esquecer. Ah, tá. Sim, botar os ângulos. Ninja o negócio, cara. Que tela tri, tudo tá. Sim, tem que fazer o mapa. O Marcon tá fazendo o mapa na tela de injeção direta agora. Ah, ninja? Só pra... Ó, quando tá muito exibido, cara. Muito já, né? Não, tu tá louco, cara. Dá arranque pra nós, vamos ver se tem pressão de óleo. Eu quero ver se tem sinal de rotação. Aparentemente o sensor que tem é só um switch, não tem... Transdutor. Transdutor, não tem? Não.
Parece que não. Fui na entrada e ele tá 0 volt mesmo. Não vai ser só um switch. Gira aí. Vamos ver se ele ouve e faz aquele barulho. Olha. Tá. Eu esperava um tininim. Não, tá sem vela. Tá sem vela? Tá. Cara, eu fiquei tem uma rotação aqui. Não, V12. Não, tá dando arranque estranho aí. Pelo som, tá os dois precisando do buraco, né? Não tá faltando nenhum ali. Não sei. Cheguei até chegou a me dar um nervoso aqui. Plugado. Quando deu um arranque sem compressor. O que é que tu viu? Não, só pra ver se os 4 sensores tá plugado. Imagina. Peraí, vou trocar a tela, a rotação. Ninguém em casa. Eu não sei vocês, mas eu acho 3 peças vermelhas em simetria, né? É. Posso dar a partida? Pode. Aqui, ó. Peraí, oil pressure. Aí deu. Ah, deu? Deu só pra um switch. Sim, é um switch. Custom? Posso dar de novo? Bota Pode. custom mesmo. Dá aqui. Dá 0,150. É um Sim. switch. Qual era o lance aí? Eu achei a wheel na coisa e imprimi. Ah, fase fônica. Sim. Bem... Arcondo Brown, é Doc Arcondo. Ah, É, isso aí, concordo. tá, Caramba. o que eu vou precisar é... Não, vou Na cortar os verdade é três pra pra... Mais fácil de pegar. Amor, tem combustível já? Não, mostrar. Ainda. tô esperando o Arcondo dar ok, eu vou botar combustível e as O velas. que eu tô pensando é só... Saídas, os ângulos eu já fiz tudo. As tabelas de combustível também. Posso dar gasolina? Pera, me dá um segundo, quero ver uma coisa aqui. Tá, a B não tá pulsando a bomba. Tá faltando só ligar a bomba aqui na frente. Eles tinham um pequeno kit que na verdade não vamos utilizar, que é para mudar o sinal do nível do tanque para fazer funcionar o dash original. Não precisamos agora. E esses 2 fios, Denis vai botar as velas e tentamos ligar. Botando gasolina no DeLorean. Pô, já tinha tudo limpinho, pintadinho, já babou tudo. Não tem muito esse. Dá de novo. Não é Peugeot, rapaz. Vou tirar o chassi pra limpar já de novo. Gasolina. 12, 13, 14, vazando? 15, tá subindo devagar Não, aqui. tá vazando aqui. Aí foi. Ah, tá vazando. 50 aqui tá vazando, PSI. tá vazando. Para. Tá. Eu já parei a bomba, mas tem pressão, né? Tá com 50 PSI. 50 PSI? Primeiro carro que eu tenho que tá funcionando o nível do tanque, dos mexidos aqui. Esse é o carro do futuro. Eu tava dizendo essa semana, eu andei a semana inteira de Opala, né? Fui várias vezes pro futebol dos guri, voltei. Não, teve um dia que eu tava até cansado, sabe aquela vontade de andar de carro velho assim, tinha passado. E aí o Lucas e o Dudu insistiram pra ir, fui com eles também, mas eu tava apavorado porque não tem nível de tanque, eu tava pensando que o negócio tava acabando combustível. Aí eu fui apavorado, cheguei no posto assim, sabe quando tu fica já pensando que vai acabar e não... E aí tu olha, a pressão de combustível não caía, chega pra abastecer lá, era pra caber, tipo, entrar 17 galão, entrou 7 só. Ou seja, tinha 10 galão dentro de combustível, tava cheio de tanque. É o meu carro mais econômico aí que eu tenho, mais econômico que a Mercedes e que a BM, que a M5 inclusive. Só por acaso, né? Ou seja, lei de Murphy, né? Se tiver aqui não vai precisar. Exatamente. Essa é a ideia. Só quero te falar que eu não vou lá. Mano, senta aqui, olha, de camarote, ó. De camarote, né? Não sei se eu ficaria bom ali, o escapamento tá pra lá, né? Camarote vendo o céu, Não é nada, pode dar-lhe. Ah, mas tu acha que vai já, sim? Se vai pros lados. Vai ser agora. Quer testar mais o quê? Não, se quiser vamos aguardar mais, né? Não, vamos. Bater os bicos, as coisas tudo. Não. Então pau. Tá aí, o TPS não chegou a nenhuma conclusão. Tem uma borboleta, alguma coisa vai acontecer. Aí não tinha iniciado aqui. Já tá lá. Eu já Tá pegando fogo, bicho! Ó, se liga da chave geral aí, né? Ó. Tem a chave geral aí, bom? A chave geral, na verdade, é puxar desse fio. Então tá. Aqui, ó, qualquer coisa a gente joga fora o negócio da pilha aqui. Deixa meio solto. Enquanto tá lá, o Arcondo tá com a chave geral na mão. Bom, Dale. Vai. não tem pressão de combustível. Pressão de alta. Ah, não tem pressão de alta, falta a bomba tocar. As bombas, né? Ah, e tem os 2 sensores, né?
Dá um sprayzinho ali. Pera aí, me dá um segundo. Ah, não vai dar pra dar spray, né? Ah, não, dá por trás aqui. Tem 2. Não estão abertos aí. Me dá um segundo, quero testar a saída ali do solenoide da bomba. Ah, deu. Tá a fase virada. Tá a fase virada. 360 fora a fase. Cara, deu um fogaréu aqui. Fala nisso, vamos fazer o seguinte, né? Agora que eu vi que deu um foguinho. Ah, mas deu só num lado, hein? Será que a admissão compartilha mesmo? Não sei. Tá, mas tu deu o spray desse lado, digamos assim. É. Oh! Puta que pariu. Pera aí. Extintor? Fogo. Não. Só do buraco. Tira a mão. Já apagou. Já foi? Ah, explodiu as duas borboletas. Tô surdo. Imagina vocês que estavam ali dentro. Deu um pleque aqui. Tirou as duas borboletas. É com braçadeira. Bom, esse aqui foi o burst panel, né? É? Tirinho de admissão. Olha aqui o fogaréu. Não, peraí. Não. Calma. Busca aí. No filme tem um. No 2, né? Tem. O editor bota aí então, ó. No filme tem os caras, eles Quando vai para o passado. Ele tenta botar no a 2. gasolina e bota um cachaço pra botar. Bom, Verdade. Não, olha aqui, vem cá. A caixa de ar aqui, ó. Dinamitou a borracha aqui, ó. Ou seja, tirou só, na verdade, né? Cara do ar-conde do Braçadeira. Não, explodiu aqui, né? Do lado meu só. Mas ó, foi o teste de masculinidade aqui também, tá? Parabéns aí, todo mundo passou, viu? Essa aí é aquela hora do cara dar um berrinho assim e se entregar. Que loucura. Aqui, tem os pinos, foi tudo você. Sim, os pinos também. Bom, sim. Ele injetou com a válvula aberta, então. Tu inverteu a fase 360? Sim. Mas eu acho que antes deu o tiro no escape só porque tinha pouco combustível. Agora deu da inadmissão. Agora tá. Agora tá, tu quer dizer? Não, mas é que ele não ia dar. Ah, tá, ele ia dar no overlap. Só se deu um tiro ficou pobre, né? Não sei se... Sim, agora eu tô acostumado com isso aqui, né? Então um tiro através da parede, quase, né? Isso aí foi. Bom. Não tem nem ideia, mas de algum lugar ele voou. Traça a lâmpada de ponta do Dino. Tá, mas vamos tirar o coletor pra botar, né? Mas tu não vai conseguir ver assim. Não, se tá vou ver se não sei onde que vai levantar. É. Não, mas igual, eu não sei qual que é ainda o crank index do motor. Ah, não tem nem crank index. Eu botei um número ali. Tá, não, então tamo. Bora. Não, tá, então tá. Então... Isso já funcionou antes, eu vou ter que concordar contigo. Vamos dizer que é culpa do Arconda ou podemos dizer que não foi sorte do Arconda. Não teve... Ele tinha umas 72 chances, uma em 72 e não deu, ele só dinamitou o motor. Nós podemos fazer uma missão que nós podemos fazer é o seguinte, viu? É fazer com osciloscópio o crank index. Como assim? Pega a tensão na bateria e a bobina, entendeu? E aí pega 2 canais do osciloscópio e na hora que cair a pressão, aí se quiser fazer ninja mesmo, tira as 7 velas e deixa só a vela do cilindro 1. Aí quando comprimiu um, tu sabe que aquele é o PMS do 1. Eu entendo perfeitamente, não é fácil fazer com a lâmpada. Mas a lâmpada tu não sabe se é uma volta... Ah, tá, tem razão, é que tu... Não, mas aí que tu tá ainda assim, tu tem que chutar 360, né? Sim. Tá. Mas tu acha que dinamitou... eu acho que não é porque... Eu acho que 360 fora não ia dinamitar. Eu acho que é porque tava algum ângulo fora. Sim. Então realmente a pistola de ponto vai resolver. Você já tava. Então na verdade o que aconteceu agora foi que a gente não tem a referência de ângulo de fase aqui da roda fônica desse motor. Ah, nós podemos pegar da Ferrari do Federico. A Ferrari do Federico deve ser a mesma. Será? É o mesmo motor com 4 cilindros a mais. Vou trazer a lâmpada. Sim, não, traz a lâmpada. Eu vou olhar no mapa ali. Eu vou achar as braçadeiras, vou botar. Eu vou olhar o mapa dele que eu tenho salvo aqui. A ordem de ignição tá salvando ali. Tá, isso tá. Sim. Posso dar-lhe?
Pode. Deu. Tá dando 180 aqui. Tá lá embaixo? É. Tipo, pra tá dando 180, onde é que tá o 180 aqui? Quero botar uma tinta amarela, alguma coisa assim? Não, dá pra ver aqui, ó. Tá tipo 180 fora, assim, entendeu? Então... Vou botar 180? Então bota... Quanto tá? Tá 70? 70? Vou botar 2,50. É, 2,50. É, a gente tá botando a pistola de ponto aqui agora. Aqui tem uma marcação que a gente tinha feito por cima que marca aqui embaixo. Só que como a gente tem um disco graduado, ó, até tem um... Aqui embaixo vai ter umas bolinhas. Não vai ainda, tá? Sim. Ali tá a marcação. Quando esse aqui é o TDC, ó. Que é o PMS do cilindro 1. Ele tem que alinhar com isso aqui em cima, mas na verdade tava dando aqui assim, ó. Então tava exatamente 180 fora. A gente mudou agora a referência da Fueltech. Vamos ver se agora bate no zero. Pode ir por mim. Tá, bom. Agora não deu... Parece que não deu ignição agora. Ligou? Não, mas não deu. Pega assim, ó, bem reto aqui de cima, ó, que tu vai ver. Vou? Não, mais pra cá. Assim. Deu? Pode ir. Tá quase. Tá 10 graus fora. Bota 60 lá. Deixa eu pensar. Tá adiantado, tem que atrasar. Então atrasar é... Aumentar o número. Sim. 10? Vai pra 80? Não, tava 2,50. Ah, tá. Então vai 260, então. E aí sobre mais 10 na fase também, né? Pode ir. Agora passou. Será que esse é o 1? Hã? Será que esse é o 1? Não, peraí. Tá, não, mas olha só o chicote, nós viramos chicote ou não? Não, o chicote continua igual. O chicote continua igual. Não. Claro, você... Ah, sim. Ah, sim, ele não virou. Tá numerado, né? Sim. Peraí, mas aqui... tá 2... Deixa eu ver aqui. Tá bem. Só se... mas aqui, o que tu tá esperando? Quero clicar a ignição para ver se pisca esse. Por quê? Só por acaso eu errei. Por acaso? Ah, o cilindro 1. É. Eu não sei se precisa apertar esse botão aqui. Posso dar-lhe? Sim. Vai. Não? Não. Mas vai de novo aí. Tô dando. Não, aparentemente não. Tá, o outro na teoria é o 8, se eu coloquei errado. Testa todas, né? Não. Não. Não, testei tudo. Posso ir? Vai. O SAS adaptou a roda fônica, que não é original do motor. E não dá pra garantir que ele até disse que ele botou, mas tá casualmente tá 180 fora, né? Não, mas tava 180 fora num chute, né? Então tenta de novo, mas ele adaptou. Ele adaptou, a roda fônica original tá ali. Ele passou uma pra outra. Posso dar-lhe? Vai. Ó. Quis pegar. É que tava testando os Vico, né? Então pulsou... Tá, vai de novo, tem que ser um pouquinho mais. Com um cilindro já quase ligou? Sim, mas eu não consegui... Ah, tá.
Vou de novo? Vai. Tá bom. Tá 2 graus fora se tiver. Tá. Isso já dá pra ligar e fazer depois. Liga. Sim. Temos PMS agora e não tem... Provavelmente não vai dinamitar. Ou seja, a faísca tá no lugar certo. Tava 180 graus fora ainda. Mas na verdade, uma que a gente tinha chutado, outra que não tinha base nenhuma pra chutar e terceiro que tinha uma roda fônica adaptada. Deixou fora pra dar um susto. Isso é tudo proposital. Depois de ter explodido na verdade, isso aqui é o seguinte, é tudo... como é que é? Tudo combinado. Fake, né? Isso aqui é tudo combinado, né? Tá tudo no script. Tudo no script pra poder fazer um suspense. Eu calculei tudo, fazer a explosão ali dentro, do lado do meu, aqui da minha cabeça, né? Isso. E jogar as borboletas pra fora, assim. Cara, isso ia ser uma toma incrível pra o vídeo, né? As borboletas assim... Ia ficar sem graça. Ah, tá. Agora é o seguinte, agora tá com ponto certo, teoricamente. Cadê os... Esse aqui é o que não faz sujeira, né? Exatamente. Não faz sujeira. Aquele tá ali só por acaso você acabar. Bom. Pra cá não voa borboleta, né? Pra cá sim vai voar. Tá. Tá, melhor ficar junto, alguém lá pra acelerar. Não, eu vou ficar aqui pra desligar alguma coisa aqui. Arrancar a bateria ou correr. Tá, vou dar a partida. Foda-se. Tem pressão de alta? Não. O carregador tá ligado, né? E o medo de dar um sprayzinho agora? Não, melhor não, né? Tá ligado o carregador? Cara, mas na verdade podia dar um spray. O que aconteceu antes foi... 6. Bom, Mas não adianta se não tiver... Mas... Não dá só um cheirinho, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tá bom. Amor, quando? Ó! Puta merda. De novo. Peraí. Peraí, cara. Não fechou. Não. Aí fechou, já apagou. Puta merda. Esse puta merda do Anderson tá legal, né? O que a gente tá fazendo de errado? Só se a ordem de ignição. Não tá gravando? Agora teve segundo mini infarto aqui, ó. O cara Segundo mini infarto que manda na próxima. O cara infarta 2 vezes. Só se a ordem de ignição não é essa. Tá, por que a gente... Não, mas ó, a gente conferiu a ordem, tá? Porque a gente girou no... Temos uma abaixo. Vini, tem que soldar aqui, ó. Deixa eu ver. O conector. Puxou o conector. Ixi. O motor do Maserati não tá aqui, né? Na verdade precisamos uma. A outra deixa tampada. Qual que é o parte número disso aí? Deixa eu ver. O mesmo do Maserati. Consegue soldar? Não, calma, vamos. Nós temos problemas mais graves que esse. Quebrou aqui, ó, quando voou, quebrou o conector da borboleta ali. Agora é o seguinte, então, deixa só... A gente acha que o spray, quando fica pobre, ele dá um tiro de pobre, assim, e as bombas de... Faz o barulho da... não precisa agora mais. Nós estávamos testando a bomba de alta aqui e a gente tinha botado um pick and roll de 4 amperes nela. Mas aí tava fazendo um barulho bem baixinho, agora botou um pick and roll de 8 amperes na bomba de alta. Vamos ver se... Se melhora. Só que agora a gente vai tentar pegar, ver se dá pressão de alta, né? Não quer ver se dá pressão de alta sem ter ignição primeiro ou não? Não tem graça, assim. Então tá. Não, tem que ser com emoção. Com emoção. Vamos lá. Tá, peraí, tá quase? Não tá dando pressão. Não tá dando ainda? Não. Nada? Nada. Cara, mas quase pegou, e foi vários cilindros assim que quase pegou. Tem um residual ali de combustível, né? Mas como é que... Quanto que tem de pressão de combustível? Tudo bem. Normal tem 50 PSI. Não, mas eu digo na de alta. Na de alta tá zero, tá zerado, assim. Não tá mostrando, porque só pra explicar, ó, tem a bomba de baixa de pressão de combustível, né, que tipo fica aqui 3 bar
e aí chega 3 bar nessas 2 bombas aqui de alta, ó. Essas 2 bombas de pressão são as bombas de alta pressão que elas elas deveriam passar 1.300 PSI, que é... Quanto é que dá isso? Dá 100 bar. Então deveria chegar a 100 bar de pressão de combustível para os injetores de injeção direta. Ah, nós mudamos as referências, tudo, né? Ah, qual que é a referência que tu usou aqui? Quantos pulsos por cami? Tô fazendo duplo pulso. Tá, mas olha só, tem que ver como é que é o comando desse motor para entender quantos cami tem. Porque tu não sabe o TDC do cami. Eu não sei o TDC, eu não sei quantos cami tem aqui. É fácil tirar uma bomba dessas? Dá para puxar e nós olhar? Ah, então a gente resolve, se for isso... Me dá um segundo, porque o sensor está customizado, mas eu não estou lendo, não estou entendendo. Não, então tem que dar arranque olhando o diagnóstico para ver a tensão que vai dar. Tá. Se subir a tensão, tá dando pressão. Sim. Tá. Mano, quer tirar? Ah, mas isso é uma coisa também dá pra fazer, porque a gente tira a bomba, gira, vê o TDC dela, vê o TDC e marca aqui embaixo. Sim. Me dá um segundo, vou dar a partida. Posso dar-lhe? Vai. Ó. Eu tenho pressão. Tem? Ou seja, tá mudando. Cara, mas assim, ó, tá dando uns fogo no escape aqui. Eu não sei se não tá 360 fora. Aqui tá pobre? Fogo no escape? É porque ele tá querendo pegar, né? É. Não tem, tu acha? Tem um pouco de pressão. Mas por alguma razão não tá indicando aqui na entrada. Isso eu vou. Não, mas sobe pra conta. Tira. Não, tira uma foi 700 a 760. Mudou uma coisa. Desliga a bomba aí, Arcon. Mas se ele não faz nada... Quanto tem que dar de pressão? Oi? Quanto tem que dar de pressão? Tem que dar 1000 PSI, 1200, sim. Tu sabe a escala desse sensor? Então. Era o que tava dando, mas... Sim, mas usa. 0,6, 4,5, 3.000 PSI. Então... Tipo, deu quanto? 1 e pouco? Desligada a bomba, Arcon? Tá sem pressão? Deu 1 volt e pouco. A bomba de alta? A de baixa? Peraí, essa tá ligada. Mas vai ter pressão ainda, né? Ah, não, mas a de alta não tem pressão. Eu não vou deixar, eu não vou soltar a mangueira de alta de baixo. Não. Mas a alta tá com pressão pra caralho. Tá. Olha. Que deu então de repente tá dando, viu? É que tem pressão, sim. Ele tem uma coisa. Ah, então espera um pouquinho. Pressão pra caralho. Talvez até não sangrou direito. Agora tu sangrou, né? Agora tá saindo ar pra caralho. Não, tá saindo ar, né? Sangra isso então. Aí. Ah, tá saindo ar, ó. Então na verdade tá pobre na linha de alta. Na linha de alta pressão. Agora saiu o combustível. Sensor na flauta. Ó, ele tá sangrando porque tava tudo muito seco, né? Ah, saiu ar. Ar. Agora... Não, ainda saiu ar. Mas o estranho é que aqui na entrada tá 0,7 volts. E tá marcado um 0 PSI. Tudo bem, mas aí é um... Sim, mas se a pressão, se eu não tenho leitura de pressão, ele não vai atuar no mapa. Mas vamos ver É um pré-definido? Sim, tá com 0,3000. Só vou trocar, vou botar 300 talvez. Só esse cheirinho no Brasil aqui. Ou vou botar customizado. Não, mas aí vai mudar toda a tabela. Não, vou botar customizado, então 0,3000. Customizado. Porque tá customizado, só se esse sensor tem alguma coisa errada. Que aqui a gente está fazendo, ó, configurando o sensor de pressão de linha de alta, que é o que indica a pressão de combustível de alta na FT, porque a gente não tem certeza também da escala, a gente assume que sabe. Mas eu vou dizer assim, ó, tava sangrada aqui que vai indicar. Porque o que acontece, ó, não tem retorno, entendeu, de linha de combustível. A linha de combustível de alta, ela tem que sair o ar dali. Então uma linha, toda vez que tu troca, seca um sistema de pressão de... É tipo diesel, né? É, tipo diesel, né? Ele não vai funcionar porque não tem pressão. Peraí, vou resetar aqui. Tem que ligar a bomba também. Só vamos ver se não tá vazando, peraí. Tá. Posso dar-lhe?
Dali. Tá pegando RPM? Sim. E a pressão? E agora eu tenho 2.000 na esquerda e 1.800 na direita. Tá, então deu pressão de combustível de alta. Só se ele tá pobre, mas ele tá com muito combustível. Não, rico não tá com kart, tá rico. Peraí. Ou tu acha? É que agora deu pressão, não sei como é que tá. É, antes não... Não tava bem meio. É que ainda a gente não tá sem borboleta aqui pra regular, né? Não, mas peraí, tá errado aqui uma coisa. O quê? Não, porque tá 0,7 volts, 2.500. Faz sentido? Ah, tá. Ah, não é? Aquilo ali tem que botar em bar. É, porque ele tá ligado? Tá, entendi. Aí é 200 bar. Ó! Olha aí, ó. Cara, não tenho borboleta. Não tem borboleta pra segurar. Oi? Tá aberto aqui, ó. Não, tá aberto aqui, ó. Não, mas é que tá muito, tá talvez. Aberto, ou não? Tá faltando ar, né? Não, mas tá aberto aqui. Já abre mais dois aqui, ó. Tira tudo os tampão. Oh, pronto aqui, ó. Pronto. Tira. Tá? É. Dois aqui, ó. Tem 3 buracos. Não, esse aqui já é muito. Esse já tava aberto? Esse já tava aberto. Esse aqui já tava aberto agora? Então regula lento ali. Então fecha ali e bota a mão nele ali. Peraí. Não, deixa ligar e depois bota a mão, né? Porque... Eu vou ficar aqui que meu pé vai ficar bem onde tá o escapamento pegando fogo. Não, deixa ligar e depois bota a mão, porque ele pode dar um backfire igual. Tá, beleza, minha mão tá aqui, eu acho. Tá. Eu não uso já. Vou então. Tá, eu digo. Ferrari, DeLorean funcionou aí, ó. Parabéns. Caramba, olha aí, ó. Bom trabalho. Bom trabalho. Parabéns. Todo mundo eu desliguei porque não tem água. Não sei se deixa mais tempo ligado ou o que eu faço. Não, sim. Demorou para dar pressão. Era só isso. Eu tava dando partida e a pressão tava vindo, porque vindo, na verdade vindo. Tem que sangrar. É, porque não Deu 800 PSI e ligou. É. Mais uma vez, Aptenes. Não, calma, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Já ficou longo demais esse episódio aí. Não, a mulher de vocês tá aí do lado olhando aí, ó. Né? Olha pra ela, diz um sinal pra ela que tá acabando o vídeo. Já tá acabando. Ficar tranquilo. Mas, ó, missão cumprida. Mais uma injeção direta, Ferrari injeção direta. No mesmo agora. dia, 2 dias, né? É. Ó, mais uma missão, várias missões cumpridas aqui, ó. Injeção direta na FT700 com motor Ferrari, sem saber bulhufas do motor. No máximo informação do Google ainda errada. Mas aí se viramos, então, e dinamitamos 2 borboletas, já comprei 3 agora para pelo menos... Então, o problema... Custou $150, então... Foi barato. Não, peraí, foi barato. Vini? É barato. É barato. É barato. É ótimo pra uma sexta-feira. Valeu, pessoal. Valeu. Espero que tenham curtido. Nós curtimos pra caramba. Vou dizer que foi emocionante aqui. Agora vamos acabar ele. Funcionar, o próximo episódio vai ser ele funcionando no dinamômetro, ficando tranquilo aí. E o outro vai ser levando os guris no futebol. Isso mesmo.